Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Café com o do Granado e um convidado que já se torna frequente aqui. Vocês vão ver ele muito e muito mais vezes, porque o tema no qual nós tratamos é muito amplo. E 2 horas, 1h30 é pouco para a gente falar. E também vocês já o conhecem, porque falo direto, porque é um dos meus parceiros, está com a gente. Abrimos o 2º ano junto já, abrimos o 2º ano. Desde o antigo estúdio, desde antes de vir para Tarobá, nós estávamos juntos. E agora nós estamos... Não que abrimos o 2º ano, nós estamos já quase na metade do ano, 1 ano e meio praticamente juntos de parceria, onde, assim como eu, acreditam também que histórias transformam vidas. E aqui eu vou falar deles, é a Nexid e a O'Neill, que são meus parceiros, como eu já disse, há 1 ano e meio, onde nós estamos caminhando em busca de transformação, gerar conexões e gerar realmente histórias que transformam vidas. O meu assessor lá é o Rafael, se vocês precisarem, procurem. Cara maravilhoso, conheço ele do CrossFit, conheço ele desde antes de ele estar lá. E quando eu fui para lá e vi ele, eu falei, caramba, que bom encontrar um amigo, um parceiro aqui. Outro parceiro nosso é a CETEM, que é o Centro Especializado em Terapias Multidisciplinares, Especiais e Multidisciplinares. E eu sempre falo, doutor, aqui, que o meu coração bate muito forte quando eu olho para a CETEM, principalmente que trata-se do transtorno do espectro autista. E a minha sobrinha de 16 anos é uma pessoa com autismo. Então a gente sabe da importância que é cuidar. E sabe que, infelizmente, mesmo com todas as informações, a sociedade ainda não entendeu o que é uma pessoa com autismo. Falo especificamente do autismo por causa da minha família, mas os outros PCDs, né? A gente precisava não só respeitar porque eles usam a identificação, nós precisamos respeitar e entender minimamente o que é, para que a gente possa dar o devido respeito a eles. E a CETEM, ela vem ajudando a família, ajudando os filhos, ajudando todo mundo que precisa. Isso só é complementando, entender o universo deles. Exatamente. Que é completamente diferente do nosso. E é um universo que, às vezes, quando você entra, eu às vezes converso com minha sobrinha, parece ser muito melhor que o nosso, né? Porque, assim, eles têm, lógico, as suas particularidades, mas são pessoas maravilhosas. E a CETEM é o lugar onde você vai encontrar. E vamos falar também de quem? Que eu sempre erro a pronúncia. Omnia. É isso, Omnia. né? Omnia. Eu sempre erro a pronúncia. E é suspeito de falar. Eu gostaria de pôr a minha esposa aqui falando, né? Dos resultados que ela teve com todo o tratamento que a gente tem no Instituto de Medicina Integrativa do Dr. Wagner, no qual vai conversar com a gente aqui. Nós vamos falar muito sobre isso. Que se você quer qualidade, é aqui que você tem que ir. Sou suspeito porque eu também passamos por alguns exames e, tirando a parte que eu não cumpri, foi muito bom, né? Nós precisamos ser sinceros, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Não adianta só vir de lá e aqui a gente não cumprir. Tirando a parte que eu não cumpri, que foi me exercitar mais, enfim. Mas aí eu arrumaria um monte de justificativa e não vai dar para arrumar justificativa na frente do doutor. Mas é aqui que você precisa ir, onde a gente tem a medicina como um todo. É isso, né, doutor? Exatamente. Pegando todas as nuances e partes do corpo e da pessoa para que a gente possa ter um tratamento por completo. E eu vou falar o que você falou lá na nossa primeira gravação. Todo mundo precisava entender sobre endocrinologia para depois caminhar para os outros espaços. Exatamente. Que o corpo é endócrino, né? É sistema endócrino. E aí já vai a pergunta. O corpo é sistema endócrino? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Edu. Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Cara, a endocrinologia é muito fantástica, né? A endocrinologia, acho que é onde a gente entende todas as rotas metabólicas do corpo ali, e tá tudo interligado, né? Então faz muito sentido a endocrinologia como medicina integrativa, que é avaliar o corpo como um todo, avaliar o ser humano como um todo, né? Desde a parte física, mental, emocional, que é onde são os gatilhadores de doenças nas pessoas ali, né? Então, se a gente consegue entender isso, toda a parte comportamental da pessoa com a parte endócrino-metabólica dela, a chance de acerto num tratamento é exponencialmente maior. É muito maior. E isso que eu acho interessante, porque
Hoje eu falo com mais propriedade, porque hoje a gente vivencia todo o tratamento da minha esposa, praticamente 1 ano. Só que antes a gente meio que não dava bola, né? Meio que não tava nem aí, porque, vou no endócrino quando precisar. E foi exatamente o que aconteceu Foi. com a minha esposa. Ela teve encontrado uns nódulos de tireoide. A ginecologista falou, é o endócrino, tem que fazer a punção, ele tem que ver e tudo. E quando nós fizemos o exame, descobrimos que isso era o menor dos problemas dela. Em que momento eu, Eduardo, Dario ou qualquer outra pessoa precisa procurar um endocrinologista? Qual é a hora correta? Ou não existe uma hora correta? Existe uma idade certa? Em que momento nós precisamos ir até vocês? Bom, na verdade, assim, as nossas mudanças do metabolismo endócrino acontecem desde a criança, né? Então, essas mudanças metabólicas hormonais acontecem na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na vida adulta. E se tiver algum sinal clínico nessa fase, é legal, é procurar um endócrino, né? Porém, não teve nenhum sinal clínico, nada. A gente começa a ter um declínio hormonal, ou seja, nós estamos envelhecendo a partir de 30, 35 anos de idade, onde nosso corpo vira uma chave, que ele entende que já estamos no auge de maturação metabólica, hormonal, e onde isso começa esse declínio, né? Então, é nessa fase, uma fase, assim, se for para colocar uma data, uma fase, uma idade específica, né? A partir de 30 anos de idade, né? Porque nessa fase, esses estágios hormonais, todas essas liberações hormonais começam a mudar o padrão de liberação. E hoje, cara, assim, o nível de estresse das pessoas estão muito elevados, né? Então, essa mudança de padrão está acontecendo cada vez mais cedo, né? Então, a gente via a necessidade, antigamente, sei lá, coloca aí 30, 40 anos atrás, a necessidade de uma pessoa procurar um endócrino após os 40, 50 anos. Cara, isso mudou. Hoje eu atendo pacientes de 19, 20 anos com alterações hormonais importantes, tanto homem quanto mulher. Ou por inatividade física, ou por sedentarismo, por obesidade, ou por nível de estresse extremamente elevado, ou por telas, né? A tela atrapalha o sistema endócrino. Total, cara, total, né? Lógico, hoje a gente não vive sem mais isso, mas a gente tem que saber lidar com isso, né? Saber respeitar esses momentos corretos do uso de telas, principalmente quando está escurecendo à noite. Né? Então, essas mudanças hormonais, esse comportamento fisiológico do ciclo hormonal altera muito quando eu fico até tarde vendo um celular, por exemplo. Né? Até tarde, que horas que eu falo? O que é tarde, né? Exatamente. Então, assim, qual que é o horário que nós deveríamos estar indo dormir? Cara, 8h30 da noite. Né? Fisiologicamente falando, é isso. Né? Então, se a pessoa fica na tela 8, 9, 10, 11, já está sofrendo alteração, já está antecipando esse envelhecimento que eu estava te explicando agora. Já está antecipando essa excelência de produção hormonal. Então, isso já começa a mudar o padrão de sono, começa a mudar o padrão metabólico noturno de cada pessoa. A pessoa começa a acordar mais cansada, com mais compulsão alimentar, né? Com mais perca de memória recente, perca de concentração, de foco, tudo porque ela está dormindo mais tarde. Então, o mundo hoje em dia está tão corrido, está tão digital, que é muito fácil eu ficar no sofá ou na cama, vendo o que está acontecendo no mundo, no aparelho na palma da minha mão, e eu estou deixando de fazer as funções do meu ritmo circadiano. Entendi. Né? Então, a gente tem um ritmo circadiano que a gente tem que respeitar isso, que isso acorda, vamos supor, né? Ali pela manhã, 6, 7 da manhã, e isso se termina próximo também das 6, 7 da noite, né? Então, é óbvio, é difícil dormir hoje 8h30 da manhã, 8h30 da noite? Lógico que é difícil, né? Não é impossível, mas é difícil, então tem que haver uma organização muito, muito grande do dia a dia. Uma escolha também, né? Porque abster-se de algumas coisas, né? Cara, tudo na vida hoje é escolha, né? Então, tem gente que quer correria, que quer
a todo custo desenvolver, crescer, ter visualizações e tal. E isso tem um preço, né? E tem pessoas que hoje já caíram mais na renal e falam, não, isso é uma coisa secundária. Eu quero ter saúde, eu quero estar disposto, eu quero estar bem emocionalmente, eu quero estar bem fisicamente, eu quero estar bem com a minha família, eu quero poder sair. Então, isso são escolhas hoje em dia, tá? Mas, sim, de modo geral, só respondendo bem a pergunta aí, acho que a partir de 30 anos de idade seria uma coisa, assim, fundamental, todo mundo deveria procurar endócrino, ou crianças ou adolescentes que esteja clinicamente com alguma disfunção, seja de crescimento, seja de comportamento emocional, físico, né? Sei lá, queda de cabelo, qualquer coisa nesse sentido. Só para a gente falar um pouquinho da tela, o que seria a tela? Porque eu acho que hoje o maior problema nosso é o celular, sem sombra de dúvida. Mas quando o doutor fala tela, são todas as telas, desde o celular ao tablet, ao televisão, computador, a televisão. Tudo. Mas o maior prejudicial mesmo é o celular por causa da proximidade que a gente tem do... É o celular porque ali você tem tudo. No celular você é um tablet, hoje é uma televisão, hoje é um computador, enfim, hoje você faz tudo. Então, e tem todo o acesso ali, né? Então você tem tudo na palma da sua mão. Então a gente tem que saber gerenciar muito bem isso, né? Quando que isso vai me causar um benefício, que causa bastante benefício em termos de funcionalidade, mas pode causar muito prejuízo também em termos de você ficar refém daquela dopamina que você está rolando tela ali a todo momento. Porque hoje existem estudos que o celular é mais viciante que a própria cocaína, né? Eu citei isso num podcast, até queria... Principalmente para crianças, cara. É absurdo. Olha, tela para criança, você está causando uma degeneração celular. E quando a gente diz criança, a gente diz que idade? Não, tela para criança está causando uma degeneração cerebral. Você limita o desenvolvimento cerebral da criança com celular. E isso é em qualquer idade. Principalmente quanto mais novo. Por exemplo, pior. Minha filha de 3 anos, seus filhos, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Tá? Nada de tela. Realmente é zero tela. Porque isso já foi comprovado realmente que isso deixa da criança fazer formação neuronal. Isso faz com que a criança não crie o mundo imaginário dela. Perfeito. Por quê? Porque ela já está vendo um mundo ali. Já existe um pronto. Exatamente. Então, a criança, ela não pode ter tela, por quê? O que faz o neurodesenvolvimento da criança? É a imaginação. Ela criar coisa, ela montar um quebra-cabeça, montar um joguinho, pegar um brinquedo, desmontar e montar, ela contar história, brincar com o amiguinho, não, você é o super-herói X, eu sou o outro, tal, então vamos lutar, vamos lá matar o bandido. Então essa encenação de criar um mundo imaginário, isso que aumenta muito as conexões neuronais na criança e o neurodesenvolvimento dela. Né? Já a tela retira tudo isso, porque ela fica uma criança totalmente apática se não tiver aquele mundo que ela está assistindo. Então é informação que está entrando na cabecinha dela, e não informação que ela está criando, fazendo conexão neuronal. Então hoje, por isso que a gente fala que realmente o máximo que as mães, os pais puderem segurar a tela para a criança, você vai estar fazendo assim, gerando um benefício absurdo nessa criança quando ela tiver adolescente e adulto, né? Isso tem muita lógica com o comportamento também da criança socializar com outras crianças, com outras pessoas, ou quando ela for adulta, ter essa socialização no emprego, na faculdade, ou com o parceiro, com o namorado, ou com o namorado, enfim. Então vai ficar uma criança muito, muito reprimida naquele mundinho digital dela, e isso não é bom. Então a chance de uma depressão, de uma alteração, uma disfunção emocional aumenta absurdamente. Eu ia fazer essa pergunta, porque quando eu estou na tela, e aí eu tenho uma degeneração cerebral, eu faço como se fosse uma pirâmide, descendo, porque eu degenerei o cérebro. Comanda, é a máquina que comanda todo o corpo.
E aí é onde, degenerando o cérebro, vem afetando todo o sistema endócrino, vamos dizer assim, né? Vem Com afetando certeza. todo o resto. Porque essa criança fica uma criança que começa a acordar muito à noite, porque às vezes ela fica num mundo de desenhos ou jogos ali, então ela começa a acordar muito à noite. E se acordar muito à noite, atrapalha o quê? O hormônio de crescimento para a criança. Então, é uma criança que começa a ter perca de estatura, né? É uma criança que começa a ter perca de concentração, começa a ter medos, começa a ter pânico, porque ela não sabe mais conviver no mundo real, né? O cérebro dela capta tanta informação digital que quando ela está no mundo real, no quarto dela ali, para estudar ali, ela não consegue, ela começa a ter um pânico, ela não consegue ficar sozinha. Então, isso e perde muito foco em concentração, né? Hoje está uma moda aí de TDAH, né? Déficit de atenção, hiperatividade e tal. Tem, né? Cara, e na verdade o que falta é essas crianças o quê? Correrem, brincarem, né? E pular, ir pro parquinho, andar de bicicleta, jogar, Se sujar, né? se sujar, ter contato com a natureza e não ter contato com a tela, né? Porque isso gera muito mais conexão neuronal e desenvolvimento cerebral do que uma tela. Então hoje tela realmente é extremamente perigoso, né? É extremamente perigoso. Interessante falar isso, e eu vou entrar num assunto que a gente vai conversar bastante aqui sobre a questão da atividade física. Criança não precisa de presente, né? Ela precisa de presença. Né? Ela precisa que nós pais, as mães, tudo estejam presentes. Não que você não vai dar presente, não que você vai, isso é outro ponto. Ontem eu estava na minha casa, busquei minha filha na escola, ficamos à tarde junto, e aí já viu, né? Derrubamos a casa, eu não deixo celular, não deixo nada. E o que eu fiz? Em casa nós temos um puff no sofá, que ele é móvel. Eu fui mudando distâncias do puff e fazendo minha filha pular. Chegou um momento que eu tive que pedir pra ela parar, porque eu já não estava aguentando mais, né? Mas eu fui fazendo ela pular, e ela pulou um buraco de praticamente 1,05 m. Ela conseguiu pular de uma parte do sofá, do puff, para o sofá. E ela gostou, porque eu percebi que ela estava fazendo força, chegou um momento que ela pediu para parar, porque a perninha começou a doer, óbvio. Mas assim, eu busco estimular, e eu, por ser filho de um faixa preta de karatê, toda vez que ela está com o meu pai, é zero tela. Sim. Se ela usa tela quando tá com a minha mãe ou com a minha tia, que gosta de dar para ela, porque ela, criança já nasce mexendo no celular, né? Então ela gosta de atender telefone e tudo. Mas comigo, com meu pai, é sempre zero. Na minha casa é sempre zero, porque eu sempre estimulo ela a fazer algum tipo de atividade física. Lógico, sou educador físico também de formação, pensando em todo esse desenvolvimento. Pensando no desenvolvimento neuromotor, pensando no que ela vai ter de capacidade de se virar quando ela precisar. Então, assim, e a criança, ele é muito estimulada por desafio. Você falou, nossa, pula daqui aqui. Ela pula, nossa, você conseguiu, parabéns. Vamos aumentar isso aqui. Então, ela quer ver até onde é esse limite, entendeu? Ela não tem muita noção, assim, de perigo ainda. Mas ela tem noção de que o desafio move ela. Então, por isso que brincar hoje, né, estimular essa brincadeira e tal, cara, é muito mais saudável. Então, você vai fortalecendo coragem a criança, né? Você vai fortalecendo o medo, a vencer o medo, né? A encarar um desafio, né? A ter esse espírito de esportividade. Então, tá mais do que comprovado isso, tá? Então, eu sei que não é fácil deixar a criança sem tela hoje em dia, porque está muito presente no nosso dia a dia, em casa, na família, mas o tanto que puder evitar, cara, você vai estar fazendo um bem assim, gigantesco para a criança. E falando disso, falando da minha filha, para entrar justamente no assunto, tem uma doença famosíssima que é a osteoporose. E a gente só acredita que a osteoporose surge quando você é idoso, pelo menos na minha geração, na geração do doutor, na geração mais nova, não sei tanto, mas na minha geração a gente sempre olhava a osteoporose para a pessoa mais velha, para aquele que tinha uma idade avançada. Isso é correto afirmar, naturalmente por envelhecimento dos ossos, ou hoje, decorrente da falta de atividade física, da falta do treinamento, de um treinamento personalizado, de um treinamento, pessoas mais novas já possuem osteoporose. Pessoas mais novas já possuem osteoporose hoje em dia. Por quê? Existe uma relação muito grande da massa muscular com a massa óssea, né? Hoje em dia, muitas pessoas estão com o nível de estresse lá em cima,
Com esse nível de estresse, você faz uma alteração hormonal importante, e essa alteração hormonal importante gera o quê? Uma sarcopenia, uma perca de massa muscular, e isso reflete na massa óssea. Então, hoje eu tenho pacientes de 35, 34 anos com osteoporose. Isso era raro antigamente. Por quê? Exatamente. Antigamente as pessoas andavam mais a pé, andavam mais de bicicleta, naturalmente se exercitava de forma cotidiana. Hoje não, hoje a pessoa, para se exercitar, ela tem que ir para uma academia, geralmente. Às vezes não tem nem coragem, né? Ninguém anda mais a pé, ninguém sobe um lance de escada, né? Ninguém vai na padaria a pé. Exatamente. Mais. Então, assim, osteoporose, e hoje o tratamento da osteoporose tá sendo muito de forma errada, né? Então, o que a gente tem que entender? Osteoporose se trata com musculação, com equilíbrio hormonal, tá? E com o manejo do estresse. Ponto. Gostei. Não precisa repor cálcio para tratar a osteoporose. Isso não existe. A osteoporose, numa senhora na menopausa, por exemplo, não é por falta de cálcio. A osteoporose não é por falta de remédios como o alendronato, né, que é uma medicação que a gente chama de bifosfonato, uma medicação para causar um remodelamento ósseo ali. Não é isso. A gente tem que entender o metabolismo osteometabólico. Isso é o principal fator. Então, o que eu tenho que entender? Para eu aumentar minha massa óssea, eu preciso ter um estímulo muscular principal e hormonal. E de minerais. Qual mineral? Cálcio? Não. Magnésio, fósforo, zinco, selênio. Vamos gerar uma confusão, então. Vamos gerar uma confusão. Mas a gente só escuta sobre o cálcio. A gente só escuta que o cálcio faz isso, que o cálcio faz aquilo. Beleza, ele tem seus benefícios. Mas quando o doutor traz isso, faz talvez cair por terra o que a maioria dos colegas indicam pra gente. Talvez por falta de conhecimento ou talvez por facilidade. Joga aqui, não faz mal, não faz bem, mas mal também não faz. Como que é essa situação? Por que durante muito tempo isso tem sido difundido? E aí vem o doutor e quebra o paradigma de que não é isso, é magnésio, é selênio, é tantos outros, acoplado, lógico, uma musculação, uma atividade física bem feita. Sempre, a população sempre foi orientada de que osso é branco, então isso tem que ter cálcio, e o cálcio está no leite. Ah, tá de sacanagem. Entendeu? Ou seja, você tem osteoporose, tem que tomar leite. Estava isso. Tem que tomar leite. Não tem nada a ver isso aí. Pelo contrário, hoje você tomar leite, você vai estar causando osteoporose. Vixe, continua. Por quê? Por quê? O leite hoje em geral, esse leite de caixinha, tá, de mercado, que é o que mais pessoas consomem hoje em dia, tem uma alteração iônica dele, de pH, que como se fosse causasse uma acidez dentro do nosso organismo. E para se equilibrar essa acidez, que o nosso corpo faz isso a todo momento, né, é um tamponamento ácido básico, a gente fala, a todo momento a gente está tentando controlar isso, e o principal fator para controlar isso é o quê? É o cálcio. Então a gente começa a retirar cálcio do osso para fazer um equilíbrio iônico sanguíneo para neutralizar essa acidez. E com isso você vai fazendo o quê? Uma desmineração óssea por retirar o cálcio. Só que com isso vem outros minerais juntos, né? Então, que é o que a gente chama de sistema endócrino metabólico ósseo. Então, o que a gente entende que faz esse anabolismo ósseo? Um exercício de resistência, ou seja, musculação. Musculação é o principal remédio para tratar a osteoporose. Manter o hormônio estradiol e testosterona em níveis fisiológicos, tanto na mulher quanto no homem. O que é um nível fisiológico? Nível de mulher que não está na menopausa, por exemplo. Né? Vamos supor, um estradiol de 80 a 100 numa mulher, ok, e uma testosterona próximo de 70 a 80 numa mulher, ok. No homem, um estradiol próximo de 35, tá ok, e uma testosterona próximo de 900, 800, próximo de 1000, tá ok. Então, isso são os fatores endócrinos
que fazem com que estimula uma proteína no osso, chamada osteoprotegerina, que faz com que o osso faça essa remodelação óssea, esse incremento de massa óssea. Junto com isso, a musculação faz com que esse osso seja comprimido. Quando eu estou exercitando a musculatura, eu faço uma compressão da musculatura no osso, e isso gera uma reação endócrino-metabólica no osso para ele fazer uma expansão, um crescimento. Então, é muito mais um mecanismo mecânico e hormonal do que cálcio, do que remédio. Entendeu? Eu gostei disso porque, assim, vamos vir lá de trás. Quando eu comecei a enxergar essa doença, vovó, mãe, minha mãe tem fibromialgia, é um caso à parte, pra ela não ficar chateada comigo, eu acho que ela tinha que cuidar mais, né? Não cuida. Mas a gente olhava e percebia esse enfraquecimento, essa perda de todos o sistema endócrino, ósseo endócrino, né? Porque assim, até confesso, não entendi que o osso também é endócrino. O osso é um órgão endócrino. É por isso que eu gosto de conversar com o doutor por causa disso, porque eu acho que não só eu, mas a grande maioria não tem essa noção de que é também, porque pra gente osso é osso. Como falou, osso é branco, precisa de cálcio e acabou. Então, como eu venho construindo isso? E aí, vou mudar a pergunta. Percebo que aqueles que viviam na roça têm menos esse tipo de dores. Eles têm dores mais por lesões repetitivas, porque é normal. Mas aqueles que trabalhavam na roça pesado, acordava cedo, se alimentava bem, porque quem trabalhava na roça acordava 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, comia arroz e feijão. Arroz, feijão e carne, e ia trabalhar porque só ia almoçar, ia passar o dia trabalhando. A gente percebe que eles têm menos doenças ósseas, a não ser uma hernia de disco, alguma coisa por lesões que vieram causadas. Então, como eu começo a transformar a cabeça das pessoas para que eles entendam que a medicação ela surge quando eu estou no extremo do problema? Como que eu consigo vir com o seu trabalho? Na hora que eu chego lá, estou com dor, isso, a gente faz exame e eu estou mostrando que eu vou ter uma propensão a uma osteoporose, algum problema ósseo. Como que a gente começa a fazer essa prevenção? A musculação. Primeiro ponto. É na receita médica, musculação, como se fosse comprar um remédio. Você tem que fazer atividade física resistida, e o nome disso geralmente é musculação. Né? O povo fala, nossa, mas me mandaram fazer hidroginástica. Você tá piorando o negócio. Também não é muito fã, não. Não, cuidado, você tá com osteoporose, você vai quebrar no meio. Não é assim, né? Era isso. O osso, ele tem estágios. Tem a osteopenia, que é uma fase abaixo do osso normal, e depois vem a osteoporose. Então, a osteopenia, o que é? É uma perca de massa óssea razoável, até chegar na osteoporose, que é uma perca de massa óssea já um pouco mais acentuada. Só que isso tudo é reversível. Reversível. Isso que eu ia perguntar. Tá? Hoje eu tenho pacientes de mais de 80 anos com osteoporose que foi revertida. Zero medicamento. Zero medicamentos. A base de suplementação. A base, eu fiz essa senhoria ir para academia, e ela foi. E a base de uma readequação hormonal nela. Com 80 anos. Caramba! Em 1 ano e meio, reverteu a osteoporose dela. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Pra idade não é porque muito rápido. Porque o sonho dela era fazer o quê? Implante dentário. Ela foi no dentista, falou, não, você tá com osteoporose, esse implante não vai pegar. Vai cair, né? Então, você tem que tratar a osteoporose. Fizemos o tratamento, 1 ano e meio, reverteu 100%, ela fez o implante dentário, deu tudo certo, tudo bonitinho, e ela continua até hoje fazendo Quantos a anos? dela. 82 anos. Só pra relatar, você viu que legal? Com 82 anos, sonhando ainda em ter um implante. Zero medicamento. Zero medicamento, enquanto muitos acreditam que é o fim da vida. A maioria dessas medicações para osteoporose, ela causa um aumento da massa óssea. É um falso aumento. Sim. É como se fosse assim, você preenche aquele osso, mas não está com qualidade. A pessoa vai lá, faz o exame de densimetria óssea, aparece, nossa, aumentou, ok, Tá mas não diminui tanto o risco de fratura. É, porque uma coisa é aumentar a densidade óssea, uma coisa é aumentar a força. O osso não tem que ser duro, rígido. O osso não pode ser um galho seco. Tem que ser um graveto verde, flexível. Ó, o meu tocando. Entendeu? Não, pode continuar, doutor. O osso, então, com essas medicações de osteoporose, né, o osso fica muito rígido, fica muito galho seco, que ele pode trincar fácil. Perfeito. O galho verde, ele
ele tem uma Também. flexibilidade, que é isso que o nosso osso tem que ser assim. Ele tem que ser flexível. Uhum. Ele não pode ser muito rígido, né? Eu não sei se o doutor sabe. E qual que é a flexibilidade do osso? Né? Porque a gente pensa em osso, rigidez. O doutor fala sobre galho verde, sobre ser mais flexível. Tem uma porcentagem de que o osso é flexível e tem como avaliar isso dentro de exames? Tem, só que assim, isso é muito mais um pouco da área de ortopedia, de reumatologista, né? A gente sabe que tem que ter essa flexibilidade, né? Porque senão, por exemplo, jogador de futebol ia lá, sofreu uma entrada na Vai canela, bateu e ia quebrar. Então, né, às vezes você vê até aquele vídeo, a perna do cara fazendo assim, voltando. Ou seja, essa flexibilidade que é importante. Isso é um osso saudável, né? Então, com esse tratamento que envolve a parte hormonal, a parte de suplementação e a parte de musculação, você restaura muito melhor essa matriz óssea do que com medicamentos. São medicamentos caríssimos, né? Então, assim... Musculação é mais barato, é 150 estourando por mês na Gente, academia. a natureza tá aí, então assim, tá tudo aqui, né? Tudo pra gente se curar tá aqui. Quanto eu gastaria com remédio? Pra gente fazer o cálculo básico pro povo, se fosse tomar todos os remédios? Cara, você ia gastar aí por mês, eu acho que quase uns 800, 700 reais. Tá, quase 800, 700 reais. Alguns desses são distribuídos na rede pública? Pensando que... Eu acho que mas é o pior. Tá. É o mais antigo. Então vamos lá. Então se é 800 a R$1.000 talvez por mês. Tem algumas medicações que são aplicadas de forma subcutânea. Sim. Né? São opções um pouco mais caras, talvez de R$1.500 ali mais ou menos, que fazem a cada 6 meses. Tá, então vamos lá. Se a gente que são tipos de medicamentos. Uhum. Tem os medicamentos anabólicos, né? Por exemplo, existe um medicamento que ele é para fazer anabolismo ósseo. Uhum. É isso. Usa o hormônio que faz o mesmo anabolismo ósseo e já é fisiológico. Para que eu dar um remédio? Entendi. Se a pessoa já tem aqueles receptores hormonais, nasceu com isso, os receptores hormonais, e vai ser muito mais fisiológico do que uma medicação que faz anabolismo ósseo. Entendeu? Porque quando o doutor fala assim, eu começo a fazer um cálculo básico. Se eu gasto 1.000 por mês de remédio, por que não gastar 1.000 por mês com personal? Muito mais saudável. Cálculo básico, né? É porque a gente personal, ainda... com academia, Isso, a gente ainda tem um suplementação. preconceito de que o personal não compensa, enfim. Não, pelo contrário. Ninguém, escuta o que eu tô te falando, tá? Ninguém deveria treinar sem um personal trainer. E quando a gente diz personal, é o cara que te acompanha individualmente, não é o instrutor da academia. O cara tem formação para isso. O cara estudou para isso. Lógico, existe profissionais e profissionais, mas de forma geral, a pessoa não tem que ser sabichona e falar, não, eu sei treinar sozinho. Gente, acompanha, né? Se você tem um trabalho de, sei lá, você instala chuveiro, vamos supor. Você sabe instalar chuveiro, então quando uma pessoa não sabe instalar, ela vai te chamar. Uhum. E é a mesma coisa, o cara não sabe a planilha de treino, não sabe trabalhar com a frequência cardíaca, zona de frequência cardíaca, e isso tem que ter um profissional. Hoje o ChatGPT ensina, né? Eu vou estar indo pro ChatGPT. Até ensina, mas na parte prática é diferente, entendeu? Então, assim, gente, não tem como treinar sem personal trainer hoje. É impossível, tá? Tem que ter esse acompanhamento profissional. E assim, eu quero ter um resultado X. Então, você tem que ter um personal, você tem que ter uma boa nutricionista para te calcular os macro e micronutrientes. Você tem que daí ter um médico endócrino para avaliar toda a parte metabólica sua. Porque às vezes você está lá se matando na academia e você não tem resultado nenhum. Aí o cara faz o quê? Desiste. Então, assim, qual que é a ideia? Aquele cara que não gosta de academia, que está com sobrepeso, que está obeso, ele fala, não, eu vou fazer um esforço e vou para academia. Se ele for por conta própria, em um mês ele para e não treina mais. Só que se ele for multi-acompanhado, com o personal trainer, com o nutricionista, acompanhamento médico, com certeza ele vai ver o quê? Resultado. Por quê? Tá todo mundo direcionando ele pro resultado. Esse cara, ele vai gostar, ele vai se sentir melhor, ele vai emagrecer, ele vai se sentir com mais energia, vai melhorar o sono, ele vai conseguir sentar e amarrar o sapato, a barriga não vai mais atrapalhar ele vai melhorar disposição, parte mental, libido sexual. É óbvio que ele vai continuar, entendeu? Tudo que ele precisa tá melhorando? Exatamente, óbvio que ele vai continuar, mas tem, né, só pegando o gancho aqui da musculação para osteoporose, por exemplo, eu não vou mandar uma senhora de 50, 60, 70 anos, 50 não, que 50 anos não é senhora hoje em dia mais, tá? 70 anos ali para cima,
fazer uma musculação sozinha, impossível. Não tem como. Então tem que ter um acompanhamento com personal trainer. Né? O que eu acho eu que falo assim, que é um dinheiro bem investido. investido. Tá? Tem tantas pessoas que gastam dinheiro com coisas fúteis, compra uma calça jeans de R$1.000, compra não sei o que, lá. Meu, investe na saúde, investe em qualidade de vida, investe em você dormir melhor, investe em você ter mais disposição, investe em você ter mais tempo com os filhos, com os netos. Acho que hoje piorar, tá mudando isso aí, entendeu? Muita gente vai pro carnaval e gasta 15 mil em 4 dias. Você tá maluco, cara. Pra gente. Porque assim, eu acho legal, daí eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que ainda. Acho que a osteoporose é um assunto muito amplo. Eu quero fazer uma pergunta sobre também. O doutor falou de todos os acompanhamentos. Se você for fazer todos os acompanhamentos com os melhores, você vai gastar bastante. Sim. A gente sabe disso. Mas o doutor tá falando, não é minha realidade. Eu não tenho condição de gastar 2, 3 mil reais mês ou 2, 3 mil reais a cada 2 meses com todo o acompanhamento. Então vamos por partes. Você não quer pagar um personal, porque um personal hoje, Mas eu acho que não gasta tudo isso não, tá? Chutando aleatório, né? O cara, sei lá, o cara faz, uma consulta médica a cada 4, 5 meses, 6 meses. O cara passa para nutricionista a cada, 3, 4 meses. Só o personal, que vai ser uma coisa mais diária e mensal ali. Vamos jogar uma consulta cara? R$1.500? Uma consulta cara. Pensando assim. Tá. É fora do que usualmente a gente vê cobrando. Uhum. Pô, você quer o melhor. Então, vou R$1.500 de consulta. Fazer as contas. Né? Não, porque a gente precisa que minha vontade é enfiar na cabeça. Enfiar na cabeça a pessoa para entender. Tá, então a cada 3 a 4 meses uma consulta. É isso que a Ingrid retorna a cada 4 meses. Então. Tá, 3 a 4 meses, porque aí você precisa ver o resultado do exame, né? Como que tá sendo. Sim. Tá, você fraciona isso, 500, vai dar menos de R$500 por mês. Menos que se você parcelar, pra você contar um mês, né? Fechar o ano. Personal bom, você vai pagar uns R$700 a R$800 3 vezes na semana. Mais ou menos isso aí. Nutricionista, a cada 3 meses, R$300, R$350. Então, a gente vai ter um gasto mês de R$1.500. Estourando. Beleza, mas ainda não quero gastar. Vai pra musculação, paga R$129 mês numa academia. Academia boa. Não vai em qualquer academia. Que, querendo ou não, você vai ter um bom atendimento. Mas o endócrino nutricionista, você não vai escapar. Sim. Você tem um plano de saúde? Vai no seu do plano. Exatamente. Vai na sua nutricionista do plano. Procura da onde você puder a ajuda, mas faça Começa bem pequeno feito. E vai fazendo bem feito. Porque eu falo isso e às vezes falo bravo, porque eu venho da educação física. E nós éramos descartados. Tanto é que eu venho da época que o personal cobrava R$25 a hora aula. É um absurdo. Que na verdade hoje em dia todo mundo acha que sabe tudo, né? Então eu pego cada coisa absurda no consultório, as pessoas fazendo tratamento por conta, ou pessoas que não são da área, de uma área e querendo fazer uma coisa de outra área. Fazer uma pergunta, mas nós vamos fugir do que nós queremos conversar, porque é da teaser partida. O que estão se canetando para todo lado aí tá absurdo. Tá absurdo. E com coisas sem procedência, né? Então... de onde lugar consegue comprar, né? A tireopatia é uma administração excelente, tá? Muito boa, uma administração que veio para ficar, só que não é para todo mundo e tem que saber trabalhar com ela, tem que saber o momento correto, a pessoa tem que estar numa orientação alimentar hiperproteica, tem que estar fazendo musculação para não ter perda de massa magra. Então, a tireopatia é uma ferramenta excelente no emagrecimento, desde que a pessoa esteja sob acompanhamento médico, nutricional e praticando atividade física, tá? Porque esse é o contexto do tratamento. Não é simplesmente vir lá e aplicar e acabou. Exatamente. E, doutor, eu queria fazer uma pergunta ainda na osteoporose, para a gente caminhar para uma outra patologia. Utilização de testo na osteoporose. Ela é recomendada ou ela é... Porque eu acredito que se eu tenho osteoporose, teoricamente eu vou ter minha testo diminuída, talvez pelas dores, ou eu estou errado. Mas ela é recomendada eu utilizar. Se eu chego lá, a gente verifica que eu estou com um princípio de osteopenia, não estou na osteoporose. É interessante que eu utilize algum tipo de hormônio com meia-vida maior, tudo, para melhoria? Homem, é muito difícil ter osteoporose. A não ser que o homem seja alcoólatra e esteja em uso crônico de corticoide. Fora isso,
é muito difícil o homem ter osteoporose. Por quê? Porque a vida inteira dele, teoricamente, ele teve uma testosterona um nível X e isso serve como uma proteção óssea. Mulher já é diferente. Mulher, a maioria vai ter após a menopausa, que é a queda do estrogênio, da progesterona e da testosterona. Só que hoje essa queda já está acontecendo mais cedo, principalmente da progesterona e da testosterona. Então, a reposição de testosterona, sim, faz parte do tratamento endócrino metabólico ósseo. Legal. A reposição de estradiol faz parte também do tratamento. E agora também foi feito alguns outros estudos que a progesterona também é mega importante para a massa óssea. Então, se a mulher produz pelos ovários testosterona, estradiol e progesterona, e antes da menopausa dificilmente ela tem osteoporose, é óbvio quando ela entra na menopausa e pode desenvolver osteoporose nesses próximos 10 anos pós-menopausa, eu tenho que repor esses 3 hormônios dela de novo. Mais a musculação. Então, chegou uma mulher lá, vou citar minha esposa como exemplo, ela vai fazer 40 anos esse ano, a gente está tratando, óbvio, mas chega lá e a gente identifica uma outra falha, que ela vai ter, por exemplo, menopausa, ela começa a ter a menopausa agora, o tratamento para que a gente previna a osteoporose daqui a 10 anos é agora que começa. Agora, exatamente. Então a gente já começa com um tratamento contínuo, provavelmente que ela leve praticamente a vida toda, para que ela não chegue com 50 anos e seja uma mulher com mais dores do que minha esposa já tem. Regra básica para toda mulher, tá? Chegou nos 40 anos, você é obrigado a fazer atividade física, de preferência musculação. Você é obrigado a fazer um equilíbrio hormonal, não necessariamente uma reposição, mas um equilíbrio hormonal, principalmente da testosterona. E você é obrigado a dormir cedo. Isso é a regra básica da mulher 40 mais. Tá? Essa mulher de 40 anos, ela tá numa mudança metabólica extremamente importante na vida dela. Ela nunca mais vai ser aquela mulher de 25 anos, com estado metabólico de 25 anos. Então, essas mulheres 40 mais têm que pôr na cabeça que se ela não dormir cedo, se ela não suplementar, se ela não equilibrar essa parte hormonal dela, principalmente ligado à progesterona e testosterona, e se ela não fizer atividade física, que nesse quesito seja uma musculação, ela vai sofrer consequências entre 10 a 15 anos. Mas se ela fizer tudo isso, ela vai ter uma qualidade de vida extrema. Vai ser aquela mulher que vai prevenir o envelhecimento, prevenir celulite, prevenir lipedema, que é muito comum hoje em dia, prevenir essa oscilação emocional, que acontece muito nessas mulheres com 40 anos ou mais, e ter um bom relacionamento em casa, com o marido, com os filhos, com os amigos. Então, isso é uma regra hoje em dia, tá? Saúde. Hoje se fala muito em saúde 40 mais, justamente por causa disso, porque é um marco, né? E essa mulher de 40 anos, ela vai ter um outro marco ainda quando ela entrar na menopausa, que vai ser lá próximo dos 45, dos 47, 48 anos. Se não antecipar, né? Se não antecipar, exatamente. Então, eu falo que daí é o fundo do poço. É onde realmente a mulher se afunda e pode realmente ficar num estado depressivo. Não porque ela tem depressão, porque ela está totalmente desorganizada com a parte metabólica, com a parte hormonal. Também, nossa, foi muito amplo. Tem como não ter a menopausa? Pergunta bem de leigo mesmo. Tem como não ter a menopausa ou com tratamento adequado, 40 a mais, eu sei que daqui 7 anos provavelmente ela vai entrar, o doutor, enquanto endócrino, entra e chega e começa a trabalhar para que quando ela chegar aos 47, mas na menopausa, ela tenha menos consequências ruins da menopausa. É isso que faz? Existe uma fase hoje na mulher chamada fase de transição. O que é isso? É a transição para a menopausa, que começa hoje dos 35 anos e vai até a menopausa, que é mais ou menos 47, 48 anos. Nessa fase, a gente já começa todo um tratamento para a mulher que quando ela entrar na menopausa, ela nem percebe. Ela já está tratada. É como se fosse uma prevenção. Eu não preciso esperar a mulher entrar na menopausa, ter a queda hormonal,
se afundar emocionalmente, metabolicamente falando, para começar a tratar ela. Antigamente era assim. Hoje não, hoje já se tem um consenso que não, eu não preciso deixar piorar para eu começar a tratar. Então a gente já começa a fazer um tratamento realmente a partir dos 35 anos de idade. E só que, óbvio, não é um tratamento completo de menopausa, é um tratamento de ajuste fino daquilo que está tendo necessidade. Então a gente vai acompanhando de forma periódica, até quando essa mulher estiver nessa fase propensa da menopausa, a gente já está fazendo todo um trabalho metabólico hormonal nela que ela não vai nem perceber que ela está em menopausa. Por quê? Ela já está em equilíbrio estável metabólico hormonal. Então, isso gera muito mais qualidade de vida para a mulher, né? Então, existe sim essa prevenção hoje em dia para a mulher não sofrer as consequências físicas ou emocionais da menopausa. Gostei disso porque quando a gente espera chegar até a menopausa, o efeito colateral ele não é só na mulher, né? O efeito colateral é no trabalho, o efeito colateral é dentro de casa, o efeito colateral com os filhos, o efeito colateral com os pais, o efeito colateral com todos aqueles que estão à sua volta. Então, esperar acontecer para resolver, eu acho que é literalmente um tiro no pé. Olha, a mulher, eu acho que ela é a força primária de um lar. A mulher é a força primária de um lar. Então, se a mulher está bem dentro de casa, emocionalmente, se sentindo desejada, se sentindo bonita, né? Tudo dentro de casa flui melhor. Para os filhos, para o marido, relacionamento, no trabalho dela, entendeu? Então, como que eu vou deixar uma mulher totalmente desequilibrada emocionalmente dentro de casa, com alteração hormonal, próximo da menopausa, engordando, com celulite, coloca uma roupa, ela se sente a pessoa mais feia do mundo, não vai dar bom. Aquele lar não vai prosperar, não vai ser um ambiente agradável. Mas quando essa mulher está muito bem cuidada, né, ela tá se sentindo bem, cara, é outra realidade dentro da casa, entendeu? É outra realidade. Então, mulheres, realmente, mudo. Homens, invistam nas mulheres de vocês, para vocês terem um pouco de paz, tá? Um pouco de paz e ter um ambiente totalmente agradável dentro de casa. Nossa, a melhor porque coisa por trás ali, né, a gente fala assim, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então, para você poder prosperar no seu trabalho, para você poder crescer na sua empresa, enfim, como pessoa ou na parte profissional, você tem que ter uma pessoa muito, muito bem estruturada dentro de casa, que é a sua mulher, né? Que é a mãe dos seus filhos ali e tal. Então, essa mulher que vai fazer com que esse ambiente familiar fique um ambiente saudável e cresça em todos os sentidos. Para eu trocar o assunto, isso que o doutor falou é muito que eu carrego para mim. O homem é o sacerdote da casa, cabeça, é ele que vai tomar alguns tipos de decisões, naturalmente. A pessoa que está assistindo a gente concorde ou não, é isso, e deve ser assim. E a mulher é o altar da casa, é aquilo que torna a casa sagrada. Se eu deixo aquilo que torna a casa sagrada no canto, sem cuidar, aonde minha casa vai ser sagrada? Eu posso ser o cara mais altivo fora, o cara que faz tudo, mas se eu chego em casa não combina. E eu tô não é com uma leoa, eu tô com um dragão lá querendo me matar, com as crianças correndo, e a gente tem filho pequeno, sabe, né, como que é o filho pequeno, e ela tacando chinelo no filho, e aí você chega, você tem que desviar do chinelo. Então, se você não investe na sua mulher, isso que o doutor falou é algo surreal, e é óbvio, mas é preciso ser dito. Eu acho que o recado mais claro nisso tudo, principalmente com essas doenças que a gente falou que ela atinge mais mulher, é homens. Invistam nas suas mulheres. Não tenha, minha mulher vai para um salão e gasta R$600. Pô, que bom que ela gasta 600, que se ela fizer tudo que o salão faz, ela vai gastar mais, né? Exatamente. Mas que ela vai cuidar do cabelo, que você dê essa possibilidade para ela, que ela possa ir, e não é sobre vaidade, é sobre cuidado, é sobre harmonia, é sobre união. Inclusive, se você casou com essa mulher que está do seu lado, você escolheu. Então, se você escolheu, faça com que a sua escolha viva conforme você quer que seja a sua vida. Senão, não vai dar bom. Inclusive, hoje, a saúde financeira
do casal está muito relacionado à saúde sexual desse casal. Então, o que a gente tem percebido hoje em dia? Um casal que está em plena conexão, né, de relacionamento, com saúde sexual ativa, esse casal prospera muito mais do que aqueles que não estão. Uhum. Por quê? Esse relacionamento sexual rotineiro que o casal deve ter, isso gera bastante alteração metabólica hormonal no organismo de cada um. Então, é óbvio, o casal fica mais feliz, fica menos estressado. Então, esse cara vai produzir muito mais no trabalho. Essa mulher também vai produzir muito mais ou no trabalho dela ou em casa. Então, tudo vai se criando um ambiente extremamente importante, porque a vida sexual desse casal está boa, está excelente. E para a gente manter uma vida sexual boa, a gente precisa o quê? Estar bem, estar se alimentando bem, estar indo dormindo bem, estar fazendo atividade física, estar no peso ideal, estar com esses hormônios totalmente em equilíbrio, de acordo para cada idade. Então, não tem como fugir hoje do estilo de vida saudável, né? Você ter um estilo de vida saudável, isso reforça o seu relacionamento com o parceiro, vocês têm uma vida sexual ativa melhor, e isso reflete muito mais o quê? No financeiro dentro de casa, no trabalho, na produtividade, cara que tem empresa, né, ou qualquer outro negócio. Então, isso vai prosperar além do que como se não tivesse esse bom relacionamento. Eu até vou colocar como título do nosso episódio Invista na Sua Mulher. Invista na sua mulher. Eu tô colocando aqui porque para não esquecer. Mas eu acredito, eu quero ir para outra pergunta. Eu acredito que sobre a menopausa, sobre a reposição, que era uma das perguntas, a gente falou, ou se o doutor teria alguma coisa para concluir sobre a menopausa que você acredita que é interessante a gente falar também, que a gente não falou, reposição hormonal, ou a gente falou do tratamento precoce, né? Vinha aqui tratando para ela entrar no momento menopausa sem nem perceber a menopausa. Existe algo que é importante falar para as mulheres e também para os homens observar que é um indício de antecipação da menopausa ou um indício de menopausa para aquele que talvez ainda não procurou endócrino? Eu acho que o mais importante para a mulher observar é se ela começa a estar se a mulher começa a ter muito lapso de memória, né? Se ela começa a ter uma queixa de ganho de gordura abdominal, ou mudou o padrão de pele, isso tipo celulite, se essa mulher está tendo insônia à noite, tá? Ou alguns calorões, principalmente à noite. Se essa mulher está com baixa libido sexual, está começando a ter muitas olheiras, isso realmente é uma alteração hormonal. Que ela estando ou não já fase de menopausa, ela já tem que procurar um atendimento. Né? Por quê? Porque isso só vai se acentuando. E como a gente já falou aqui, isso perde qualidade de vida. Não só para ela, mas no ambiente familiar como um todo. Então, esses sinais são extremamente importantes para ela tentar reconhecer que está precisando fazer uma avaliação metabólica hormonal. Perfeito. E aí eu quero entrar numa outra patologia que é o Alzheimer. Algumas pessoas dizem que o Alzheimer é falta de usar a cabeça, né? De estudar, de ler, mas eu conheço a mãe de um amigo meu que é pós-doc e com 60 anos entrou no momento mais agressivo do Alzheimer. Entendendo que Alzheimer, o doutor me corrija se estiver errado, é um dos tipos de demência, né, que atinge as pessoas, talvez o mais conhecido ou talvez o mais severo, né, não sei. Mas aonde existe a prevenção do Alzheimer? Se o Alzheimer, assim como a osteoporose, ele só atinge os idosos, ou ele pode atingir o Edu aqui de 39 anos, e como que eu previno, se eu evito, ou se é inevitável, mas eu posso prevenir sinais ou evolução dessa demência? O Alzheimer, ele é uma doença por degeneração, é uma doença neurodegenerativa, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que geralmente acontece mais realmente em mulheres e mais na parte já de idade, né? 60, 70 anos em diante. Porém, isso tem uma prevenção, tem como a gente evitar isso, mesmo que tenha um fator genético. O que a gente entende hoje em dia? É óbvio,
fazer exercício mental, uma pessoa ativa mentalmente, isso ajuda, com certeza. Você aprender uma língua estrangeira, por exemplo, isso ajuda, porque você está sempre fazendo o quê? Conexão neuronal. O que mais influencia para a pessoa ter Alzheimer é sarcopenia, ou seja, baixa massa muscular. Vamos lá para a osteoporose. E excesso de açúcar, consumo de açúcar. Todos os açúcares. Todos os açúcares, tá? Então, hoje, vai cair em cima da musculação novamente. Então, a musculação, principalmente quando você treina quadríceps, a musculatura da coxa, quando você está contraindo aquela musculatura, isso faz informações neuronais lá no cérebro e faz reconexão neuronal. Então, você estimulando a musculatura do quadríceps, não só do quadríceps, tá? Mas o mais importante do quadríceps, você está automaticamente reestimulando conexão neuronal. E com isso, você vai fazendo o quê? Uma firmeza cerebral, óbvio, muito maior, e prevenindo Alzheimer. Porque o Alzheimer é uma doença que degenera, faz uma desconexão. Existem outros tipos de demência, mas o mais comum é o Alzheimer. Então, que é a musculação uma coisa que previne absurdamente. Segunda coisa, a mulher, como é mais comum em mulher, o estradiol, o hormônio feminino estradiol, é o hormônio que faz prevenção de Alzheimer. Por isso que essa mulher, na pré ou menopausa, seria muito importante ela fazer reposição hormonal nela para ter mais um suporte para prevenir Alzheimer. E o terceiro é o alto consumo de açúcar. Alguns falam que o Alzheimer é como se fosse um diabetes cerebral. Caramba. Como se fosse uma resistência insulínica no cérebro. Muito sério. Tá? Ou seja, esses depósitos de açúcar a nível cerebral, eles fazendo uma irritação da bainha de mielina do neurônio e vai fazendo uma desconexão. Né? O açúcar, ele acidifica muito o meio. Né? Tanto que a pessoa que é diabética realmente, ela tem uma propensão a ter doenças cardiovasculares, porque aquele excesso de açúcar no vaso sanguíneo causa uma lesão e a pessoa infarta. Isso acontece também nos neurônios, no cérebro. Então, o consumo disparado hoje de açúcar está muito grande nas pessoas. Ainda mais em idosos. Idosos, existe uma alteração da suprarrenal ali que dá muita vontade de comer doce. Então, o idoso quer comer doce a todo momento. Eu tô idoso, hein, doutor? Tá? E isso faz com que aumente a chance ou faça com que tenha uma propensão maior, a pessoa que já tem né, essa facilidade para ter a doença, a desenvolver, né? Então, assim, Alzheimer é uma doença metabólica. Isso é fato, uma doença metabólica. E o que melhora muito essa prevenção de Alzheimer? Então, existem alguns suplementos muito importantes, como o magnésio treonato, creatina, sensacional para a parte neurocognitiva, né? Complexo B, também são vitaminas essenciais para a parte neurocognitiva. Eu já falei que né, não é um suplemento, mas fazer a musculação é extremamente importante para a parte neuronal. Gordura boa, óleo de coco, abacate, castanha, nozes. Por quê? O nosso cérebro, ele tem muito mais afinidade... Abacate sem açúcar, né? Sem açúcar, óbvio. O nosso cérebro tem muito mais afinidade por gordura do que por açúcar, né? Então, assim, existe uma relação muito boa da gordura com o nosso cérebro e uma relação muito ruim do açúcar com o nosso cérebro. Então, o óleo de coco, né, ou o triglicerídeo de cadeia média, que chama de TCM, é fundamental para quem está tratando Alzheimer ou quer prevenir Alzheimer. E quando o doutor diz gordura, qualquer gordura controlada ou tem que ser somente as gorduras boas, que é abacate, castanha? Na verdade é o seguinte, chama de TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que isso se encontra muito em abacate, em castanha, nozes, óleo de coco, né? Um pouco no azeite, e evitar o quê? Esses óleos inflamatórios, como óleo de cozinha, por exemplo, fritura, né? Então, porque são óleos que vão oxidar um pouquinho o meio, então não é o que a gente tá querendo. A gordura da carne, ela faz sentido ou não? Porque
Faz sentido, não é problema nenhum, tá? Não é igual uma gordura de óleo de coco, mas é uma gordura que não faz mal. Se a minha Gordura da comida é carne grelhadinha, a gordura da não carne tá tem perfeito. problema nenhum, tá? O problema hoje chama açúcar. Açúcar e farinha branca são os principais causadores de doenças metabólicas hoje nas pessoas. Causadores de gordura no fígado, de aumento de colesterol, triglicerídeos, diabetes, resistência insulínica, ovário policístico no caso da mulher, essa memória ruim, fala, nossa, não estou gravando nada, não consigo decorar nada, uma propensão para o Alzheimer. Então, se for uma dica aqui importante evite consumir tanto álcool quanto açúcar nesse contexto cerebral. O doutor falou do álcool, nós já comentamos do álcool em outro episódio, o álcool ele não é proibido, ele tem que ser controlado, é isso, se a gente for parar para pensar. Fala a verdade. O doutor é especialista. Cara, álcool é ruim em qualquer dosagem. Não existe dose segura de álcool. É óbvio que, pelo bom senso, você ali, tomar um negocinho, outro, de vez em quando, tudo bem. O problema do álcool é a constância. O doutor toma? Muito pouco. Extremamente pouco. Vinho? Pouco. Cerveja, praticamente não tomo. Quando vou tomar alguma coisa, uma tacinha de vinho, uma coisa momento bem específico, né? Específico, mas eu não tenho a necessidade, eu não sinto a necessidade de tomar nada hoje em dia, né? Isso já há muito tempo. Então, assim, o que a gente vê muito em estudos é essa constância do álcool. Vou tomar cerveja segunda, quarta, sexta e domingo. Tem gente que toma, eu tenho isso no consultório todo dia. Não conheço também, né? Então, tem gente que faz do álcool uma rotina. Essa rotina que é prejudicial para a parte neurocognitiva, para a parte cerebral. Isso é péssimo. Degrada realmente, envelhece o cérebro. Tá? Se você fizer uma rotina de beber cerveja quase todos os dias durante 1 ano, você envelhece seu cérebro em 10 anos. Eu nem consigo, eu não sobrevivo. Eu conheço gente que faz isso. Mas eu nem sobrevivo se eu tomar cerveja todo dia. Tem gente que toma. Eu não consigo levantar para treinar. Eu já não consigo levantar sem beber, imagina bebendo. E, doutor, sobre o Alzheimer ainda. Na verdade, acho que sobre tudo. Eu percebo que, eu vou usar um termo esdrúxulo, as mulheres são azaradas. Porque de tudo que nós estamos falando aqui, quase tudo elas têm mais propensão do que a gente. Sim. Como a gente conduzir elas a um cuidado? Eu vou trazer para algo que talvez mais do que endócrino também, você seja psicólogo às vezes dentro do consultório. Porque quando ela vem com problema, ela vai te trazer não só o problema que o senhor avaliou lá, fisiológico, mas doutor, que você não tem a minha rotina. Tudo. Você não sabe que eu acordo cedo, dou banho na minha filha, arrumo minha filha para ir para a escola, enquanto meu marido está fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu chego em casa, eu tenho que pensar na janta para o marido, janta no filho, dar banho na filha, preparar as coisas da escola. E aí, como que eu vou cuidar? Por isso que eu quero remédio. O que fazer? E aonde entra a tua atuação específica, não só naquilo que a gente vai ampliar para o homem, cuide da sua mulher, mas mais que endócrino, aonde entra a sua parte psicólogo para conduzir ela a entender que o descuidado vai matar ela? Não é fácil. Tá, isso aí. Hoje em dia, realmente, o casal trabalha muito, hoje em dia, né? Se fosse falar, assim, dar uma orientação, uma sugestão, só que isso envolve muito do perfil de cada mulher, eu falaria para a mulher, hoje em dia, não trabalhar ou trabalhar menos. Né? Então, assim, voltar para a moda antiga, realmente, onde o homem ia para a roça, ia trabalhar, ia cuidar, e a mulher realmente zelava pelo lar de casa. Tem mulheres que não é desse perfil, e tá tudo bem, e tem mulheres que é desse perfil e às vezes está querendo trabalhar para melhorar a renda em casa. Só que tem que ver até onde vale a pena isso, né? Porque às vezes essa troca do trabalho pelo ficar em casa, organizando, ou fazendo alguma coisa em casa mesmo ali, o digital, alguma coisa ali, vai fazer com que ela tenha mais tempo para ela, que ela possa se cuidar, que ela possa, às vezes, facilitar até a própria vida do esposo, quando chega em casa ali e tal. Então, talvez fica mais harmônico isso dentro de casa, né? E
eu tô observando nos últimos 2 anos que a maioria das mulheres tá voltando para ficar mais em casa, tá? Ou tá trabalhando menos, não trabalha todos os É o meu dias e desejo. tal, Da minha entendeu? esposa também. Porque isso, cara, impacta muito na vida do filho, para quem tem criança pequena, ter essa presença mais da mãe ali, impacta muito no ambiente de casa, né? Quando o marido chega e tal ali. Então, como eu falei, isso é de perfil, mas é, tá se invertendo um pouco esse jogo, daquela mulher, Mulher Maravilha, sabe? Trabalha, estuda e cuida de casa, tal, 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 A tal. gente nem precisa disso. Não dá conta. É impossível, não dá conta. Não vai dar conta. Essa mulher vai surtar. Olha como isso interfere diretamente. Os seus filhos estão em escola hoje ou não? Não. A minha precisa ficar, por causa da minha esposa sair para trabalhar. Então, ela trabalhar, e vamos, tá tudo bem se a família trabalha, tudo, Uhum, impacta diretamente na vida da minha filha. exatamente. Porque há estudos, e isso o Ítalo Marcilli fala, não sou eu, o Ítalo Marcilli, médico, psiquiatra, já Conheço. falou Excelente médico. que a escola, a creche, né, vamos dizer assim, eu vou tomar paulada. Não serve para nada. A creche não é necessidade para a criança, a creche é necessidade para os Pro pais, com certeza. né? Com Então, certeza. cara, vocês Com podem me certeza. bater, mas é uma opinião minha também, não tô nem aí para Não, vocês mas eu concordo. me Também. baterem com Também isso. acho. É uma discussão com a minha mãe, e vamos lá, eu sou esposo de professora, filho de professora, primo de professora, e tô falando que a creche não serve para nada. Hoje a creche, no meu ver, é necessidade para minha filha. E a gente precisa colocar ela, tirar ela da cama 6:30 da manhã. Um crime. Um neurocientista que eu gosto muito, que é o Wesley Delanogari, ele fala que se for colocar uma criança na escola, teria que ser a partir das 10 da manhã. Com certeza. Por causa, aí nós vamos falar do sono aqui também, por causa da questão do sono. E a criança, ela necessita de mais horas dormidas do que nós adultos. É nessa fase final do sono, das 5, 4, 5 da manhã até essas 7, 8 da manhã, que é onde mais acontece a neuroplastia cerebral da criança, Uhum. entendeu? Então, o que a gente faz? A gente corta isso, pum, e manda a menina para uma escola, para uma creche. Nossa, Daí ela isso me vai corta o coração. irritada, vai chorando, carregada. Isso deixa de produzir hormônios de crescimento, desenvolvimento na criança. Então, realmente, creche é uma necessidade, existe para suprir uma necessidade de, não tem ninguém para cuidar, preciso trabalhar, eu vou deixar a criança na creche. Hoje em dia eu entendo, porque Não. tá difícil confiar em alguém para pôr dentro da sua casa. Exatamente. E vou me citar o exemplo. Deixar ela todos os dias com os meus pais, existem 2 problemas. Eles não têm idade, Não dá conta. e aí ela ia ter o problema do açúcar. Gente, Esse presta é o atenção numa problema. coisa. Presta atenção numa coisa. Avô e avó não foram feitos para criar netos. Uhum. Quem tem que criar é pai e mãe. Você pode deixar o seu filho um dia ou outro com o avô, com a avó, beleza. Mas não jogar a responsabilidade dos avós cuidarem do seu filho. Vô e vó é necessidade logística, né? Eu preciso que ele faça alguma coisa ali para mim. Exatamente. Vô e vó é para brincar, para divertir, para criar memórias afetivas com a criança. Uhum. E não para a criança ver o vovô como um pai ou como uma mãe. Isso está errado, né? Então, eu sei que muita gente faz isso hoje em dia. Eu sei que às vezes a avó se sente na obrigação de ajudar, mas está errado. Não é isso. A gente tem que saber respeitar todo o posicionamento de cada um dentro da família, né? Então, o pai e a mãe, de certa forma, cuidam dos seus filhos e os avós realmente vêm... Estragam, né? Estragam, exatamente. Brinca, né? Ensina coisa errada ali e tal. Meu pai. Né? Meu Deus E isso faz parte, tá tudo bem, mas até aí, ok. Mas não para eles cuidarem, tá? Então, por isso que hoje a mulher tá tendo uma tendência da mulher ficar muito mais em casa do que no trabalho. Tá voltando isso. Podia Então, dizer que é de volta à origem, né? de volta à origem, exatamente. De volta àquilo que a gente né? viu. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou, né? Minha mãe nunca foi uma mulher de ficar em casa, porque ela foi professora desde os 17 anos de idade. Mas eu percebia minha mãe cuidando muito de casa. E naquela época, quem cuidava da gente, é raro existir as babás como antigamente. Eu lembro até, ela faleceu recentemente, que é a Inhá, né? Que cuidava, de janeiro o nome dela, cuidava da gente, cuidou do meu irmão, depois cuidou de mim. De extrema confiança. Assim, de forma absurda, minha mãe poderia virar as costas, que ela jamais
faria algo. Uhum. Ela faleceu com 70 e poucos anos, se eu não me engano, mas ainda trabalhando, como dizem, em casa de Em casa de família, né? família. Ainda trabalhando de extrema confiança, onde os patrões dela deixavam ela com o filho quando precisavam viajar a trabalho, tranquilamente, nada acontecia, não sumia nada da casa. Sim, Hoje em sim, dia, sim, para sim. confiar em alguém É difícil, dentro de cara. casa, tá muito difícil. Tem as pessoas assim, ainda tem, mas é muito Uhum. difícil. Então, a de volta à origem, que é uma busca minha e da minha esposa, literalmente, de Sim, volta à sim, origem. sim. E não é que ela vai deixar de trabalhar, não é que ela vai deixar de ser útil, não é. A gente está entendendo que o movimento que nós fizemos gerou alguns transtornos que nós não queríamos. Por Exatamente. às vezes querer ganhar mais, por às vezes acreditar que mulher não deve ficar em casa, mulher tem que trabalhar, essa cultura do empoderamento que eu discordo completamente, quiser me bater, me bate, gente. E Não, como eu falei, é perfil. Tem mulher que gosta de ser assim. E Uhum. tá tudo certo, tá tudo bem. Tem mulher que tem outros objetivos. Tem mulher que não quer ter filho, que não quer ter família. E Isso eu nem isso, comento. tá tudo bem, Tá tudo ok? bem. Mas você vê que a maioria não. A maioria tem filho, a maioria, né, tem família, a maioria tem essa necessidade de deixar o filho com alguém para cuidar numa creche em algum lugar. Então, esse movimento de volta é extremamente importante. E, sim, e pegando esse gancho do sono que você estava É, falando, eu ia. né? Eu falo assim, gente, o sono é é o horário, é o momento mais importante do dia. Uhum. É o sono, quando estamos dormindo. E esse momento tem uma janela específica, é um período específico, que é das 8h30 da noite até as 6 horas da manhã. Então, nesse período das 8h30 da noite até as 6 horas da manhã, é onde acontece toda a mágica do sono. E isso, às vezes, é dividido em algumas partes, que vai das 8h30 até meia-noite. Existe uma, um, um, é, um, uma, como posso dizer? Existe uma alteração bioquímica importante nesse período. Depois, da meia-noite às 3 da manhã, e depois das 3 da manhã até às 6 da manhã. Então, a gente precisa estar respeitando esse horário de sono. É difícil dormir hoje às 8h30 da noite? Com certeza. Mas entre 9 e 9h30 já está muito bom para os dias de hoje. Já é muito válido. Uhum. Mas nunca durma após as 11 da meia-noite. Isso você está estragando todo o seu metabolismo. Você está envelhecendo. Você está envelhecendo a parte neuronal, também cerebral. Uhum. Você está deixando de ter uma otimização dos seus hormônios de testosterona, Uhum. de GH, que é bem importante, tiroidiano. Porque pensa o seguinte, o nosso corpo ele foi feito para, a partir das 6, 7 da manhã, ter liberação de cortisol. Uhum. Picos de cortisol, né? O cortisol nunca pode ficar constantemente elevado. Ele tem que fazer, subir, descer, deu outro pico. Então, geralmente, às 7 da manhã, 11 da manhã, 4 da tarde, isso começa a declinar. Para quê? Para o nosso corpo se preparar para o sono. Sono. Então, quando eu tenho muito cortisol, eu tenho baixa melatonina. Quando eu começo a declinar esse cortisol, eu vou aumentando melatonina, me preparando o quê? Para um sono. Uhum. Então, quando eu declino o cortisol, é onde eu tenho um ápice de liberação de testosterona, de GH, onde eu baixo insulina. Então, eu fico numa fase de regeneração nesse sono, uma fase de revitalização, de desintoxicação. Perfeito. E se eu perco esse período inicial do sono, esse período das 8, 9 ali, e vou dormir próximo da meia-noite, você concorda que esse cortisol, que era para estar baixando às 4, ele ainda continua elevado até as 11 da noite? Então, você fica aproximadamente ali 5 a 7 horas a mais todos os dias de cortisol elevado. Nossa. E isso te faz o quê? Encurta seus telômeros, onde você perde energia celular, indisposto, acelera o processo de envelhecimento, queda de cabelo, baixa testosterona, aumenta o acúmulo de gordura visceral. É onde você perde memória recente, foco, concentração.
você muda o equilíbrio de dopamina e serotonina cerebral, então você fica mais ansioso, ou mais depressivo, ou mais irritado. Então, essa diferença de 5 a 7 horas a mais de cortisol todos os dias vai causar um estrago tremendo na sua saúde emocional e metabólica. Para eu fazer uma pergunta que eu quero fazer, qual seria o limite? Semana corrida, infelizmente, vamos pensar, a gente trabalha bastante, semana corrida, trabalhei bastante, qual seria o horário limite para eu deitar e estar de olho fechado dormindo? Pensando que 8h30 é o melhor horário? Cara, 9h30. 9h30. Já ferrou. 9h30. Eu falo, não é fácil, mas não é impossível. Não, é impossível. Tá? Para mim, talvez seja por causa Existem algumas profissões, por causa da rotina. com certeza. E aí eu vou entrar numa pergunta. Eu dormir após as 11. Porque normalmente você dorme após as 11 e você não acorda às 10. E mesmo que eu acorde, mesmo que eu durma 12 horas, 6 horas, 7 horas, que é o ideal ali, eu não fiz o ciclo correto porque eu atrapalhei por causa do cortisol, né? O que vem antes é o que vai funcionar durante a noite, depois, né? Então, beleza. Eu dormindo após esses horários. É perceptível que quando chego eu, paciente, durmo muito depois das 11. Eu durmo mesmo, às vezes nem durmo, acordo, sono interrompido e tal, mas enfim, aumenta o número de vícios, seja vícios comportamentais, seja vícios químicos, por causa do meu problema de sono. Isso aumenta o meu número de vícios, e aí vício no açúcar, por exemplo? Exatamente isso. Quando você não está nessa rotina ideal do sono, nessa janela perfeita do sono, como você não fez todo esse reparo metabólico durante o sono, você à noite fica com uma insulina um pouquinho mais elevada e alteração de grelina, né? Grelina, leptina, que são os hormônios que controlam um pouco fome e saciedade na gente. Com isso, você fica muito mais susceptível a querer consumir ou álcool, ou açúcares, ou uma tendência, uma necessidade muito de café, de cafeína, tá? Para tentar suprir aquilo que não foi restaurado lá no seu sono. Então, as pessoas ficam muito mais compulsivas de forma alimentar. Não tem tanta saciedade, então come, entendeu? Sem energia, sem disposição. Também isso gera também um outro gatilho, porque como você não fez reparação celular durante o sono, a sua célula está sem o quê? Sem energia, sem ATP, sem produção de ATP. Então, você quer comer alguma coisa ou um estimulante para você ter energia do estimulante e não natural da sua via celular, tá? Então, realmente, essa questão de estou dormindo mal, isso gera gatilhos para novos vícios. O doutor falou do café. O doutor sabe que eu sou meio pancada no café. Eu não percebo nada da cafeína. Assim, em energia. Eu sei que questão neurológica, ela me afeta. Existem fatores genéticos para cafeína, para café ali, tá? Tem pessoas que estimulam demais, tem pessoas que tomam café para dormir, ou seja, o café não é estimulante, tá? Então, isso não é uma regra, mas o consumo contínuo de café, por mais que a pessoa não sinta aquilo mentalmente ou fisicamente falando, ele está causando alteração metabólica. Isso eu sou consciente disso. Faz alteração metabólica por estimulação da suprarrenal, por exemplo, que vai liberar um pouco mais de cortisol e um pouco mais de catecolaminas. Então, por isso tem pessoas que ficam às vezes tremendo quando tomam café, que acelera demais. E o ponto do cortisol, que é onde você precisa o quê? Jogar esse cortisol lá para cima para ver se você tem um pouco mais de energia. Então vai virando o quê? Vai virando ciclo. Durante a manhã até boa parte da noite, cortisol elevado, você vai dormir 6 horas só de cortisol baixo. E olha lá, porque às vezes, como você passou o cortisol o dia inteiro elevado, à noite, mesmo dormindo, as pessoas têm gatilhos de acordar, porque elas ficam hiperestimuladas. Então, o seu eixo do cortisol, que a gente chama de eixo HPA, fica hiperestimulado. Então, você fica o quê? Acordando à noite. Aí vira um caos. Você fica acordando muita noite, já dorme tarde, já dorme mal, é um sono que não está reparando nada. Aí você acorda de manhã, precisa de mais café, de mais estimulante energético e assim vai. Indo para esse caminho, daí eu vou fazer uma pergunta e vai entrar um monte de pergunta no meio sobre o café. Eu tomo muito. Principalmente depois que eu comecei a tomar café bom. Porque eu gosto. Literalmente, eu sou o tipo do cara que eu não tomo café porque eu quero acordar.
Eu tomo café porque eu gosto. Gosto do café. Eu gosto do café, eu gosto de sentir o sabor do café, principalmente café Uhum. bom. Esses outros cafés aí, que são os café preto da cor da Uhum. rua, eu não Uhum. chego nem perto, Uhum. porque eu tomar me dá dor de barriga ou me dá refluxo. Uhum. Também, então nem tomo. Mas café bom eu tomo e acabo gravando. Putz, eu vou conversando e toda conversa eu gosto de tomar um café. Se eu sair daqui e for bater um papo com alguém, eu vou sentar, vou tomar um café. Tô procurando não tomar no período da tarde por causa da meia-vida do café, mas acho que o tanto que eu já tomei hoje, a meia-vida dele Já vai até foi. semana que vem. E aí a pergunta é: como controlar a vida de uma pessoa que trabalha por plantões? Eu não vou citar só a minha. Porque nós envelhecemos mais e nós não vamos conseguir controlar o sono. Porque é o nosso trabalho. Qual a dificuldade e aonde entram as suas estratégias para que dentro disso o doutor preserve o meu envelhecimento e eu consiga controlar mais, mesmo sabendo que eu estou jogando contra o seu trabalho? Uhum. Como conseguir fazer com que os seus colegas médicos, enfermeiros, seguranças, bombeiros, policiais tenham uma vida, pelo menos dentro dos conformes, tendo uma vida que não dorme, que o sono é interrompido por causa dos plantões, ou às vezes ele nem dorme, ou eu cito meu exemplo, em casa, no meu sono eu não acordo à noite. Só que eu sou uma pedra. A hora que eu fechar o olho, me esquece. Uhum. Eu não levanto nem a de reza. As pessoas que trabalham à noite, plantonista, médicos, né, bombeiros, enfermeiros, policiais, enfim, realmente vão ter um prejuízo na parte da saúde. Isso é fato, tá? O que pode ser feito, às vezes, para amenizar um pouco isso, se a pessoa puder, é tirar um cochilo à tarde. O cochilo que eu faço que eu falo é um cochilinho de 30 minutos Esse é o cochilo. após almoço. Uhum. Porque nesse cochilo, já tem alguns estudos demonstrando que ele consegue fazer uma reparação muito boa do que foi estragado à noite. Então é como se fosse uma pequena compensação, tá? É óbvio, tem suplementos que podem ajudar ali e tal, ou a pessoa que está indo dormir tarde, talvez o uso da melatonina pode ser uma estratégia para, naquele curto período de tempo, ela conseguir aprofundar o sono a nível de reparação, tá? Então, sim, óbvio, nem tudo está perdido, mas não é o ideal, né? Mas a gente consegue, através dessas orientações, a ter menos prejuízo para quem tem essa rotina de trabalho noturno. Uhum. E é interessante o doutor falar, porque quando eu estou em casa e os dias que eu consigo, eu e minha esposa, principalmente por causa da minha menina, a gente procura estar no máximo 9 horas da noite dormindo. E às vezes que nós conseguimos, outro dia é maravilhoso. E é que eu acordo cedo, eu acordo 4 horas da manhã todos os dias. Fala assim, ó, não tem nada melhor do que uma boa noite de sono. Não tem. Você acorda renovado. E é isso que a gente deveria fazer todos os dias, né? Essa vida moderna nossa hoje, a gente não foi feito para isso. A gente não foi feito para acordar às 7 da manhã e dormir meia-noite. Não é da nossa fisiologia, né? É lógico, o mundo está atualizando, está evoluindo, as coisas estão muito rápidas, informação a todo momento, só que isso está prejudicando a saúde de todo mundo. Porque se a gente pegar os nossos antecedentes, desculpa cortar, nós acordávamos quando amanhecia e dormíamos quando escurecia. Então, 18h30, 19 horas, os homens das cavernas já estavam se reclusando. Na verdade, sim, até da época dos nossos avós, vamos pegar ali já, É. né? O pessoal ia dormir cedo, acordava muito cedo também, a maioria trabalhava dentro da roça e tal, sei lá, tirar leite da vaca, fazer alguma coisa ali. E essa rotina é onde essas pessoas eram muito mais fortes, né? A gente via os idosos hoje muito mais fortes do que hoje. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito fragilizadas, né? Talvez por causa dessa rotina desorganizada de sono, de alimentação, de nível de estresse, né? Não tem nada mais destrutivo para a saúde do que o nível de estresse. A maioria das doenças são causadas por estresse elevado. A maioria. Doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas que a gente já falou aqui, como Alzheimer, doenças endócrino-metabólicas, como diabetes. Então, o cortisol, não é que ele é um vilão. O cortisol é um hormônio extremamente importante
para a gente sobreviver. Ninguém vive sem cortisol. Mas o cortisol em excesso, constantemente elevado, que é o perigo. Ele é aquele tipo pro veneno, pro antídoto, depende da dose. Exatamente. Então, assim, o cortisol ele tem que trabalhar, como eu estava explicando, em picos. Então, ele faz uma liberação de manhã, outra no final da manhã, outra no meio da tarde, e uma pequena liberação ali no início da noite e já para. Então, se a gente respeita essa fisiologia do cortisol, é ok, nossa saúde é excelente. O problema do cortisol constantemente elevado, que isso começa a fazer? Acúmulo de gordura visceral, enrijecimento dos vasos sanguíneos, você começa a ter pressão alta por causa da elevação de cortisol, você aumenta risco de infarto, risco de derrame, você começa a ter uma produção de glicose pelo fígado, que é o que chama de gliconeogênese hepática. Então você começa a ficar hiperglicêmico, começa a dar gordura no fígado, diabetes, resistência insulínica. Mesmo que o meu consumo de açúcar não seja tal, o meu corpo próprio produz isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o vilão hoje em dia é o cortisol constantemente elevado, pela rotina da vida das pessoas hoje em dia. Caramba, Né? porque assusta, porque a nossa rotina, vou generalizar, colocar todo mundo na mesma caixa, é uma rotina frenética, maluca. Corrida. E isso aqui também é outra desgrama, né? Que às vezes você deita, você fica assim, né? Não, cara, você tem que colocar regras em casa ali, que eu acho que faz muito sentido a partir de X horas. Cara, ninguém pega o celular, vai interagir com a esposa, com o filho. Você acha que o seu trabalho parte disso vai também? ler. Muito mais do que apenas me orientar, muito mais do que eu chegar lá com problemas hormonais, me indicar remédios, que é da parte do endocrinologista, mas você acha que o seu trabalho ele parte de orientação? Com certeza. Com certeza. Muito mais Você orientação. não é só uma pessoa que pega lá a receita pronta, o receituário, tá com problema de texto baixo, o homem, a gente coloca ali tantos miligramas de texto. Tá com problema de progesterona, tantos miligramas de progesterona na mulher. Esse não é o seu trabalho, se a gente for pensar francamente da forma que deveria ser. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando a pessoa chega no meu consultório com os problemas, aqueles problemas não surgiram do nada. Que legal. Aquele problema surgiu pela rotina da pessoa. Eu costumo falar assim: as doenças que nós temos foram causadas por nós mesmos. Ninguém, nossa, eu sou desprovido, né? Deus não gosta de mim, ele me amaldiçoou com uma doença. Não existe isso. A doença que cada pessoa tem foi causada por ela. Primeiro, por um gatilho emocional que faz uma somatização física. É óbvio, dentro de uma rotina frenética, estressante, por deficiências nutricionais, por sedentarismo, por uma inflamação ou oxidação corporal. Então, você vai juntando fatores que a própria pessoa causou aquilo e isso gatilhou numa doença. Então, se eu estou conversando na consulta, a pessoa está com a rotina toda ruim, eu tenho que orientar ela na rotina dela. Porque ela tomar só a testosterona não vai resolver nada. Não vai fazer nada, só vai pôr mais texto ali. E muitas vezes isso vai piorar o quadro dela. Porque é uma normalização de testosterona num corpo que não está preparado para aquilo. Não vai responder. Entendeu? Então, se tudo cai, é porque o corpo fez uma adaptação para aquilo realmente cair. Porque ela não está bem. Então, eu preciso tratar, melhorar a rotina, melhorar sono, fazer higiene do sono, melhorar alimentação, incentivar a atividade física, manejo do estresse. Aí sim, isso soma com o tratamento que a gente vai fazer. Tá? Mas nenhuma medicação, nenhum hormônio é mágico. Causador de milagres, né? Eu falo o seguinte: de todos os hormônios, de todos, o cortisol sempre vence. Caramba. Sempre vence. Você cuida dele? Sempre vence. Você tá ferrado. Então, ou você faz um manejo do estresse, para esse cortisol ficar fisiológico e todos os outros hormônios terem atividade no seu corpo, ou esse excesso de cortisol vai bloquear todos esses hormônios e não vai ter atividade nenhuma. Isso que você falou é extremamente interessante, porque em 2020, acho que foi 2020,
tive um problema muito sério, pessoal, muito sério, pessoal, que me gerou uma crise de ansiedade absurda. Absurda. E aí eu sempre treinei, todos os meus treinos eu vomitava. Tinha refluxo, tive uma gastrite que me ardia e eu nunca tive. E eu falei, culpa do café que eu tomo, né, e tal, não sei o quê. E aí fui no Dr. Márcio Próspero, que é o meu gastro, e aí descobri a H. pylori. Eu nunca tive refluxo, nada. Eu fui fazer o exame, falei, como que uma semana eu tô? Eu fui, e aí ele mesmo falou, pode ter sido emocional. Aí eu expliquei a situação toda que estava acontecendo. Ele falou, com certeza emocional. E aí, H. pylori e uma metaplasia intestinal de 20%. Que quando eu fui fazer o exame, daí ele falou, metaplasia, tem que observar. Eu falei, não, seja claro, não me fala tem que observar, né, doutor? Ele falou, pode ser claro? Ele falou, isso aqui pode virar uma displasia e se tornar um câncer. Exatamente. Toda doença é emocional. É. E aí, quando aconteceu isso, Toda. eu já acreditava nisso, se tornou muito mais claro para mim o quanto é importante a medicina integrativa, né? A gente integrar todas as funções da medicina para que eu possa ser saudável. A homeostasia, eu acho que é algo utópico, acho, né? Principalmente pensando na minha vida. Não, é que assim, a doença, para se instalar no corpo de uma pessoa, ela precisa ser criada no subconsciente primeiro, entendeu? Então, essa informação, ela se cria no subconsciente e depois isso se transfere para o corpo físico, né? Então, o nosso corpo físico está muito conectado com o nosso subconsciente. Então, o que acontece? Se a gente não está bem emocionalmente, se a gente tem crenças limitantes, muito, muito intensa dentro de cada um ali, isso vai sempre somatizar no corpo físico, né? Para alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que seja ali de doença. Então, para a gente poder estar bem, né, saudável, não é só ir para academia, se alimentar bem, não é suplementar, deixar o hormônio em equilíbrio, não. Você tem que estar com uma sanidade mental muito boa, um equilíbrio mental muito bom, um equilíbrio desse manejo do estresse muito bom. Por quê? Porque o corpo físico você está cuidando, mas e a saúde mental, onde é que fica? Entendeu? O doutor falou várias vezes do manejo do estresse. Eu acredito que vai de encontro a uma pergunta que eu gostaria de fazer também, que é quais são as consequências do estresse? O que o estresse ele me causa diretamente? E se o estresse tem benefício ou não? Ele só traz malefícios para a gente. Porque a gente falou aqui de várias coisas, de não dormir, e aí tem um ponto interessante que é cabelo branco e queda de cabelo. Eu, graças a Deus, hoje estou parando com a queda. O doutor Márcio Garcia melhorando, tá melhorando. eu tô fazendo microagulhamento, tô tomando remédio, graças a Deus. A calvície não vai me pegar. Se pegar é culpa sua, viu, doutor? Brincadeira. É lógico que eu tenho que fazer a minha parte. Mas quais são as consequências do estresse? E se em algum momento o estresse é bom, ou se ele, na sua grande maioria das vezes, é o que faz a minha queda de cabelo, é o que faz o meu cabelo branco, é o que faz eu engordar, é o que faz ruga, é o que faz pé de galinha. O que é? Quais são as consequências? O que o estresse causa na vida do ser humano? O estresse, ele nunca vai ser bom para a pessoa, né? O estresse, ele é bom naquele instinto animal de luta e fuga. Perfeito. Por exemplo, né, tem um bicho lá na selva, aconteceu aqui. Tá correndo, ele precisa daquele estresse para ele ter esse sentido de correr, para o leãozinho não pegar e não comer o bichinho, mais ou menos isso. Só que nós estamos nesse sistema de luta e fuga ligado o dia todo, praticamente, com o dia a dia, trânsito, compromissos, trabalho e tal. Então, isso não é bom, porque isso está sendo estimulado constantemente. A constância disso é péssima. Então, o estresse em excesso, realmente, ele vai causar o quê? Oxidação. Você falou na questão de cabelo, né? Estresse realmente faz cair cabelo? Com certeza. Por quê? Porque isso danifica o bulbo capilar, o folículo piloso, atrapalha nas fases anágila ali do cabelo, de crescimento, de sustentação. Então, pode haver um eflúvio telógeno, né, que é um encurtamento do ciclo do cabelo. Então, o estresse está extremamente relacionado com a queda de cabelo. E não só com a queda, mas com os cabelos brancos, né? Então, quando a pessoa começa a ficar com o cabelo branco, né? Esses fios que falam, nossa, tá um fio aqui, outro aqui e tal, e tá
aumentando os cabelos brancos, isso é um reflexo de como está o corpo por dentro da pessoa. O nosso cabelo é como se fosse o reflexo de que como está a nossa saúde celular, né? Só que uma coisa que dá pra gente ver, que ele está exteriorizado. Então, o que acontece? Se o cabelo está caindo, né? Tá ficando branco, ou tá afinando, enfim, tá com eflúvio, alguma coisa, é um sinal que dentro do organismo da pessoa está com oxidação, com deficiência nutricional, com excesso de cortisol, de estresse, né? Tá com toxinas. Então, muitas vezes, o nosso cabelo é o reflexo de como estamos na nossa saúde interna, saúde metabólica. Todos os casos ou não? Não, existe, por exemplo, tem pessoas que têm genético. calvície. Pessoa que fica calva com 18 anos. É isso que eu ia perguntar. Isso é uma calvície, isso é genético, isso é outra história, né? Mas, por exemplo, a pessoa tá ficando com melasma, tá ficando com olheira, com rugas. Isso é uma expressão física de estresse elevado, oxidação celular. É a expressão disso, que eu tenho um melasminha aqui assim. Exatamente. Tá? Então, isso que tudo alterações metabólicas hormonais que repercutem no nosso físico. Caramba, né? eu não sabia. A gordura abdominal. Pra mim era só questão da exposição ao sol, mau cuidado com Não. pele. Não é. É reversível ou não mais? Melasma, olha, não é fácil reverter o melasma, tá? Mas tem hoje tratamentos, cremes, dermatologista consegue cuidar muito bem disso. Mas não adianta nada você ir no dermatologista para cuidar disso. E continuar com a rotina de com vida. a rotina de vida, não vai mudar nada. Vai gastar dinheiro. Exatamente. Aí você vai culpar o dermatologista que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, assim, esse manejo do estresse hoje é o principal fator para a pessoa ficar saudável. Então, basicamente isso. Assim, lógico, o doutor já me atendeu minha esposa, mas numa sentada na mesa você já consegue ver algumas alterações em mim. Com certeza. A gente conversar, olhando, observar. Com certeza. Cara, às vezes eu tô conversando com o paciente e tá bocejando na minha frente. Tipo, falando de bocejar, deu vontade. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. Mas o bocejar ele pode ser o quê? Ele é por cansaço? Ele pode ser realmente por uma falta de energia, né? Que não foi restaurado da noite de sono. Então, teoricamente, enquanto tem luz, né? Por exemplo, a gente está aqui dentro de uma sala fechada. Então, não tem nada mais energizante para o nosso corpo do que a luz solar. Existem N suplementos, coenzima Q10, PQQ, magnésio, B3, NAD, é excelente para a nossa saúde mitocondrial celular, mas nada se compara com a luz solar para a gente ter energia. Qual o melhor horário da luz solar? Geralmente a gente fala que é a luz solar no meio da manhã, indo para o meio final da tarde, que é onde a gente tem uma exposição à luz solar que tem menos chance de ter queimadura de pele. Mas essa exposição solar é o melhor coisa, assim, é o melhor remédio que tem, vamos dizer assim, para você ter essa ativação mitocondrial celular, para você estar com energia e disposição. Então, a gente não está se expondo mais ao sol como antigamente. E o se expor, o que é se expor? Por exemplo, quero tomar sol esse horário, vou treinar no horário... Não precisa ir lá tomar sol, ficar igual uma lagartixa tomando sol, entendeu? Cara, andar na rua, debaixo do sol. De camiseta mesmo. De camiseta, normal. Ou, por exemplo... Ver a luz solar, entendeu? Ter contato, você olhar para o sol. Isso já. Né? Hoje eu tenho uma prática que eu faço, que é todo dia de manhã, eu ficar olhando para o sol. O sol está nascendo, você está olhando para ele. Então, não é um sol, não é uma coisa lesiva, né? Nesses horários, no começo da manhã, no final de tarde. Você não vai ficar olhando no sol do meio-dia, né? Que teoricamente é um sol mais radioativo e tal. Mas... esse contato com o sol, com a luz solar, isso é o que mais traz benefício para o nosso organismo, para a nossa glândula pineal, para o nosso cérebro ter essa ideia de luz de noite, né? De produção, absorção dos raios, né, violetas em relação à produção de vitamina D. Então, existem benefícios, assim, incomparáveis com a luz do sol, coisa que muita gente hoje não faz. A pessoa sai do apartamento, entra no carro na garagem, vai para o escritório, vai para a firma, alguma coisa assim, e fica dentro de uma sala, depois sai, entra no carro de novo. Então, sim, não se expõe ao sol. Sintético, né? Só luz. E essa luz aqui é terrível. Isso não tem nada saudável. Não tem nada saudável. Então, o que acontece? Não tem essa exposição solar. Então, o cara fica muito cansado, fadigado. Aí o cara tá lá suplementando um monte de coisa e nada tá funcionando,
entendeu? Então, é o contexto, é voltar às origens, a gente fala, é colocar o pé no chão, né? Deixa eu só Ter descansar. contato com a natureza, ter contato com a luz solar, né? Então, isso faz com que o nosso corpo se reconecte com o estado energético novamente, coisas que não está tendo hoje em dia. Quando eu estava estudando mais neurociência, com Wesley de Lanogara, eu assinava a plataforma dele, ele fala um negócio muito interessante, principalmente no mundo do home office hoje. Acordou, abre a cortina. Sim, com certeza. Acordou lá 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, abre a cortina para que o sol venha direto nos seus olhos. O que eu faço hoje? Eu tenho o hábito de acordar 4 horas da manhã, praticamente todos os dias, para fazer as minhas orações. É escuro 4 horas da manhã. Só que assim que eu acordo, eu já abro a cortina da minha sala. A cortina da minha sala é direto para minha área. E ali, na hora que começa a amanhecer, o sol pega de uma vez ali na minha casa. Então eu faço por quê? Porque não é fisiológico, né? Eu ia falar, não é psicológico, é fisiológico. Na hora que o sol bate, parece que eu já me encho. Falo, caramba, amanheceu o dia, é hora de começar as minhas atividades. Então, por isso que a gente teria que estar acordando com o sol nascendo. Então, ver o sol nascer, você vai se reerguendo, se energizando junto com ele. E a mesma coisa ver o sol se pondo. Então, na nossa fisiologia humana, a gente precisa realmente estar acordando e ficar acordado enquanto o sol está sobre nós e dormir enquanto o sol está se pondo, né? Porque isso respeita o nosso ciclo que circadiano, nosso ritmo fisiológico. Pensando em campo energético, nós somos uma energia, né? Vamos pensar assim, talvez de forma mais simples falando. O quanto isso faz sentido para o nosso campo energético, pensando que eu preciso me alimentar e retroalimentar todos os dias de energia, que seja desde a alimentação ao que a própria natureza me oferece, o quanto isso tem de benefício a longo prazo, que eu conseguiria perceber, mesmo com a rotina que eu levo hoje, eu conseguiria perceber tendo esses hábitos. Eu sou um cara da atividade física, enfim, mas pensando na minha rotina, é alguém que tem pouca atividade física, o quanto eu conseguiria começar a perceber benefícios de me alimentar da energia que a natureza me oferece através do sol, através da luz natural, através de um alimento, o quanto eu Olha, começaria a cara, perceber? isso, a percepção é muito rápida, tá? Com essa mudança de hábito. 2, 3 semanas você começa a perceber o quanto você está mais, assim, centrado, conectado com a sua essência. Porque quando você está na correria, você está no piloto automático. Piloto Só vai. automático, você só vai. E quando você se conecta realmente com a natureza, com a luz do sol, o pé no chão e tal, parece que você senta, você volta mais, né? A sua consciência, ela fica mais presente. Então, aproximadamente 2, 3 semanas, você começa a ter essa percepção disso daí, né? É a coisa assim que eu oriento as pessoas a fazer há muito tempo, eu faço também há muito tempo, e realmente elas falam, doutor, realmente mudou isso, mudou aquilo. Eu estou muito mais centrado, eu estou muito mais presente, racional, não estou piloto automático. Eu tinha caminhos que eu fazia para o trabalho que eu nem percebia tal coisa, hoje agora você percebe, né? Então, assim, essa essência da natureza para nós é fundamental, né? Não tem como a gente fugir disso hoje em dia. E manter isso de forma rotineira, constante, todos os dias. Isso é importante. É por isso que eu sou, hoje, corro, né? Correndo menos, vai correr mais. Eu adoro a corrida. Não porque ela é gostosa, porque não é gostoso, né? Corrida cansa, mas pela possibilidade de eu estar na rua, Sim. de eu correr em um ambiente. Tem um cara que eu acompanhava. Você fica exposto ao mundo Isso, ali. e eu contemplo, filosofar, eu contemplo o belo. Aham, Eu consigo correr, olhar, putz, ver uma árvore, você está aham, correndo, aham. ver um passarinho diferente, você está num ambiente onde existem inúmeras coisas para você contemplar. E diferente de dentro da academia, às vezes você só pode ir para academia, tá tudo bem. Ficar na esteira é o mesmo ambiente, ou às vezes eu tô na esteira fazendo o quê? Televisão. Tendo numa tela. E quando eu tô fora, eu consigo ver tudo. E Hoje mais tá tudo atenção. voltado para a tela, né? O mundo digital hoje em dia, isso não vai mudar, né? Mas a gente tem que realmente tentar ter esse equilíbrio para realmente, cara, você não ter
essa parte negativa do digital, entendeu? Uhum. Lógico, o digital tem muita parte boa, mas tem a parte negativa também. Então, esse contato diário com a exposição solar, por exemplo, isso é fundamental, uma coisa que neutraliza e equilibra muito bem com o digital. E eu falei da corrida, a gente comentou no outro episódio também, mas qual a importância de eu mesclar sempre um exercício aeróbio com a musculação? Musculação, eu acredito que ela não tem que entrar não só como um esporte, se você quiser ver como esporte, mas a musculação eu acho que ela deveria vir numa receita médica, né? A musculação ela deveria fazer parte da Olha, vida. com certeza, assim, tem gente que faz só aeróbico, tá? Eu Uhum. não vejo só o aeróbico como uma coisa extremamente boa fazer só aeróbico, Sim. né? Então, o exercício aeróbico de alta intensidade, num tempo de médio a longo prazo, isso libera muito o quê? Cortisol, Uhum. tá? Tanto que geralmente as pessoas que fazem muito aeróbico, que correm muito, são pessoas muito magras e muitas vezes sarcopênicas, com perca de massa muscular, Uhum. pelo excesso de liberação de cortisol, A gente percebe a tá? musculatura A mais. gente não foi feita para correr 20, 40 quilômetros, entendeu? Não fala isso pra mim, não. Pois é. Só que tem cara que treina isso todos os dias, Não chega todo dia. então, ou faz uma planilha de treino muito grande. Esse cara vai estar, óbvio, você vê que geralmente isso tem uma tendência a envelhecer a Uhum. pessoa. O seu mecanismo de reparação, quando você faz uma atividade física normal ali, 45, 50 minutos, você estimula um mecanismo no organismo de antioxidação, ou seja, aquele exercício te fez um processo de anti-envelhecimento. Uhum. Mas quando você passa muito do limite, o nosso corpo não repara mais. Aí você vai oxidar, você vai envelhecer. Então vai ficar mais flácido, com perda de massa muscular e vai ficar mais envelhecido. Tudo bem, quem faz, quem tem pessoas que gostam, tá tudo certo. Mas o que a gente entende? Que essa mescla de exercício resistido com musculação, intercalando com um cardio aí de 30 minutos, de 15 a 30 minutos, Uhum. é o mais ideal para manter o equilíbrio de reparação do corpo, tá? Tudo que eu faço de atividade física, é óbvio, eu estou fazendo um treino de perna, eu vou aumentar cortisol, só que vou aumentar a testosterona, GH, tudo junto também. E depois tem a reparação. Ok, mas se eu faço um treino de 3 horas, 4 horas, você vai fazer um overtrainer. Então, ou seja, aquilo não vai ser mais benéfico. Vai gerar um malefício já para o organismo. Entendi. Por isso que o nosso corpo, tudo é um equilíbrio, né? É um equilíbrio eu fazer X de cardio numa zona cardíaca também X de treino de musculação, X de suplementos, né? A creatina é muito bom. É bom. Eu vou comer 10 quilos de creatina? Óbvio que eu não vou. Uhum. Né? Tomar água é muito bom. Vou tomar 50 litros de água? Não Água vou. demais mata a planta, né? Entendeu? Então, assim, tudo no nosso corpo é equilíbrio, inclusive com treino de musculação e cardio, né? Então, o que a gente sempre orienta é faça os dois de forma equilibrada, né? Porque os dois vão trazer benefício. Tanto a questão da musculação para liberação de miocinas musculares, né? Irisina, isso faz uma melhora da imunidade, da saúde cardíaca, melhora da parte neurocognitiva, porque libera muita dopamina, serotonina e tal, acetilcolina. Então, a musculação é um santo remédio, anticancerígena, a gente já falou aqui. Uhum. Então, esse é maravilhoso. E a parte de exercício aeróbico é muito a saúde, o quê? Cardiovascular, queima de gordura visceral, queima de gordura do fígado, a parte metabólica de glicemia. Só que dentro dos parâmetros que nosso corpo consegue ter o benefício disso. Fazer uma ressíntese disso depois. Exatamente. Porque assim, a gente primeiro inflama para causar uma antioxidação. Então todo exercício é assim. Eu causo um pequeno estresse, eu venho e reparo aquilo além do estresse. Gerei benefício. Só que se eu causar um estresse muito grande, eu não reparo. Aquilo vai estar o quê? Me oxidando, me envelhecendo, me degenerando. Então, fazer longos treinos de corrida, pessoa que faz muito triatlon, cara, tem que tomar cuidado, porque realmente isso pode ser que não está tendo o benefício de atividade física. É prazeroso, né? Tem Às vezes você até vê esteticamente um bom esteticamente resultado. e tal, só que assim, ao longo do tempo, a pessoa vai ficando sarcopênica. Isso é uma coisa que sempre acontece. E não Isso tem como a pessoa quiser fazer uma hipertrofia
correndo 20 km todo dia. Não vai acontecer. Exato. Isso não vai acontecer. Entendeu? Então, ou ela foca realmente nesse equilíbrio de treino de força, com resistência e com um aeróbico de curto intervalo de tempo, né? Ou ela não vai conseguir ter o benefício daquilo que a gente está falando da atividade física. Porque daí a atividade física ela é maravilhosa, né? O exercício. Mas ela pode ser um malefício feito de forma desordenada. Lógico que eu acredito que quando o doutor fala assim, a gente fala de, aspas, pessoas comuns. Né? Porque se pegar um atleta, ele vai falar, você está equivocado. Não, nós estamos falando de uma sociedade em geral. O atleta, ele não está se importando se ele vai ter saúde ou se ele não vai ter saúde. Ele quer mais fazer o treino dele. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Com E certeza. tá tudo bem. Durante algum tempo eu treinei um pouquinho mais forte. E hoje eu entendo que eu ainda quero fazer alguns desafios, eu ainda quero correr algumas outras maratonas, porque eu gosto, isso me faz bem. Eu sei dos malefícios que lesão em calcanhar, entendeu? Eu sei disso que isso me traz. Uhum. Mas o que eu percebi? Eu fui um cara que durante muito tempo fiz muito atividade de resistida, tanto a musculação quanto o crossfit. E era maravilhoso, dor zero. Quando eu fui para a corrida, e aí comecei a correr bastante, diminuí a musculação, minhas lesões apareceram tudo. Porque eu me senti mais fraco, é óbvio. Eu me percebo muito mais fraco, mesmo sendo um cara hoje de 90 quilos. Mesmo sendo um cara hoje que pesa 90 quilos, às vezes para quem vê, fala, não é um cara fraco, mas eu sei o que eu perdi de massa magra. Não, a musculação ela tem que estar presente, independente de qualquer tipo que for a sua atividade física. O cara joga tênis, tudo bem, joga tênis, cara, mas tem que fazer musculação para realmente ter esse fortalecimento muscular. Eu jogo beach tênis, jogo vôlei, eu jogo futevôlei, qualquer enfim, coisa. qualquer coisa. A musculação sempre vai ter que estar presente. Eu falo que isso é fato, porque é isso que vai fazer com que você tenha um fortalecimento muscular para você poder jogar bem um tênis, para você poder jogar bem vôlei, para você poder correr, entendeu? Então, não adianta você ter performance cardiorrespiratória e não ter músculo para te conduzir no movimento. Então, você vai se lesionar, vai dar um estiramento de coisa, vai dar de coxa, vai dar cãibra, enfim, vai ter N lesões. Então, a musculação te proporciona todo esse fortalecimento muscular para te conduzir melhor naquele esporte que você gosta de fazer. Eu dou risada porque em 2024 eu inventei de voltar a jogar futebol depois de 6 anos sem futebol e sem musculação. Eu acabava o jogo, tomava remédio, porque era impossível recuperar, e o meu, não sou velho, mas também não sou mais novinho, né? Eu vou para 39 anos. Então, recuperar de uma quarta-feira para outra era quase que uma guerra psicológica, porque eu não recuperava, porque o futebol ele é intenso. E eu sou um cara competitivo, eu não vou para brincar, eu vou para jogar. E aí eu me esforçava, eu pensava com cabeça de 25, mas meu corpo reagia com cabeça de 39. Então eu percebi o quanto eu adquiri de algumas lesões que eu não tinha, inclusive uma que eu tô no calcanhar, que desde 2024, agora eu vou correr, ele dói. Pois é, cara. Então, assim, tem que ter fortalecimento, não tem como, tá? Eu falo que a musculação é um santo remédio para tudo, né? E as pessoas têm que aderirem realmente a esse exercício. Eu falo que pelo menos 3 vezes na semana. Independente do que ela gosta de fazer. Eu luto Muay Thai, luto Judô, cara, Jiu-Jitsu. Você tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação. Tá? Eu gosto de nadar, ótimo, mas faça musculação. Doutor, se fosse dar um recado, eu acho que isso foi o maior nosso, 1h53. Nossa, já deu no horário. Não põe essa câmera não, Dario, isso aqui, ó, coisa feia. Mas se tivesse que dar um recado, a gente falou bastante da musculação. Fora a musculação, qual que seria a importância aqui que a pessoa precisa olhar? Para onde ela precisa olhar pensando no seu ramo de atuação na endocrinologia, para que a pessoa termine o podcast e ela fala, putz, pelo menos isso eu começo a fazer. O que seria o recado? Sono. Nossa. Respeitar o horário de ouro do sono. Daquilo que a gente já falou aqui. Esse é extremamente importante. Se as pessoas tivessem a noção de quanto o sono é importante na vida, na saúde, no metabolismo hormonal, ósseo, neurocognitivo, anti-envelhecimento, as pessoas dormiriam mais cedo. Elas não ficavam
trabalhando até tarde, não ficava assistindo televisão até tarde, não ficava saindo para balada, bebendo, enfim. Elas realmente iriam dormir porque essa conduta que vai te trazer longevidade, que vai te reequilibrar tudo no outro dia. Então, se fosse passar uma mensagem aqui, senhores, cuidem do sono de vocês. É isso aí. E aí eu vou concluir, que vai ser o título do nosso episódio, Invista na sua mulher. Invista na sua mulher. Heitor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Edu. Mais uma vez, uma aula. Eu queria, antes de finalizar, mais uma vez, agradecer a sua presença e agradecer essa parceria que já está indo para o 2º ano, por tudo que tem feito, por acreditar nesse projeto, pelos resultados que o tratamento tem trazido para minha esposa, mesmo com a nossa rotina corrida. Eu queria e preciso fazer esse agradecimento em público, sendo visto. Obrigado. Porque eu acredito que muito mais do que um endocrinologista, muito mais do que um parceiro que vem aqui para a tela com o seu outro negócio, o que a gente pode construir além disso. E aí eu quero me colocar inteiramente à disposição para aquilo que não só a clínica precisar, a Nexid precisar, mas aquilo que o Wagner precisar. Bom. Porque o que vocês têm feito para mim, Edu, e para minha família tem sido algo extraordinário. Obrigado. Valeu, te agradeço aí, obrigado pelos elogios. E obrigado por estar mais uma vez com vocês aqui. A gente está batendo um papo sempre bom, conversar com o pessoal aqui, levar informação, acho que isso é o mais importante, levar informação para as pessoas. Às vezes são coisas que parecem ser simples, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas ali. Então, com certeza terão outros podcasts. Com certeza, com certeza, vários podcasts. E, gente, eu amo vocês, eu espero que vocês falem mal da gente, que vocês critiquem a gente, que vocês xinguem a gente. Brincadeira. Mas ajuda, se quiser, os hate faz crescer. Eu amo vocês. Fui!